Oi, pessoal, a gente tá aqui pra mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. Eu sou a Pamela. Eu sou o Léo Jamono. E hoje a gente tá aqui com ela. Bibiana Boaventura. Olá, tudo bem? Bibiana, mas eu falei na. Eu tava anotando aqui o Bibiana. Bibi, muito obrigado por ter aceitado Prazer o nosso estar aqui, convite. muito Vai ser obrigada. uma honra conversar contigo Igualmente. e entender muito do que tu trabalha, o que tu produz de O que me conteúdo. inspira. Não, a Bibi tá produzindo muitos conteúdos, quem acompanha vê. Isso, o arroba dela vai estar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser acompanhar. E é muito difícil gravar conteúdo. A gente tava até falando aqui antes que a Bibi comprou um teleprompter pra Profissional. levar conteúdo de valor pros clientes. Se profissionalizar, né? Tentar que isso se torne mais fácil, vamos dizer assim. Fácil. Mas Porque sou tímida e câmeras me dão uma mas aqui, travadinha. Acho que sim, todo mas mundo, aqui não fica sei. à vontade. Muito obrigada, tá? estou Não muito tem obrigada. essas câmeras aqui, o Lucas É não tá tudo tirando imaginário, foto tudo ali. imaginário. Não tem ninguém ali. Tá não aqui tem tomando um ninguém nos vendo. cafezinho e É uma conversando. ilusão. Meu Ok. celular ali não tá no ao vivo e Não. não tem ninguém assistindo também, além da minha mãe. Se minha mãe estiver assistindo. Manda um like aí. Meu pai vai assistir depois. Depois ele vai vir Ele vê assim, depois. Filho, ó, tem um feedback aí pra... Agora já. Então tá, Bibiana. Vamos Posso lá. chamar? Não sei se as pessoas chamam Desculpa, de Bibi, Bibi. Bibi, Bibiana. tanto Ou de vai. doutora. Tanto- Não, Doutora. doutora não. Doutora afasta, gente, não precisa. Por Não. que, doutora? Eu queria saber qual é a tua profissão, o que tu faz, o que tu Sou compartilha. advogada. Advogada e hoje atuo focada em direito médico. Me especializei nisso. E quando eu falo direito médico, as pessoas sempre pensam que é erro médico e querer medicamento, vaga em hospital. Não, não é isso. Não é direito à saúde. É direito médico e eu defendo os profissionais, exclusivamente médicos. Não atendo nenhum outro profissional da área da saúde. Então é a defesa do ato médico exclusivamente médicos. Essa palavrinha que eu vejo ali me pega muito. O que é o ato médico? O ato médico, existe uma lei, né, que determina o que pode ser praticado pelo médico. Então, existe um rol de atividades. E aí a gente acaba, sem querer ofender, mas por conta dessa lei, separando os profissionais da saúde. Então, existem os médicos e tantos outros. E aí entra nutricionista, fisioterapeuta, biomédico e assim vai. Então, existem atos que são exclusivos do médico, né? E hoje, com modernização, vamos dizer, com internet e com o próprio mercado mesmo, existem tantos profissionais que, com o apoio, inclusive, dos seus conselhos profissionais, que cada profissão tem os seus conselhos, acabam entendendo que podem praticar os seus atos das suas profissões, que aprendem nas suas graduações e tal, e também procuram brechas para atuarem em atividades ou praticarem atos exclusivos do médico. Então, hoje, eu e o meu sócio temos o nosso escritório, temos um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Ato Médico, que a gente trabalha questão de estudo mesmo e de artigos e embasamento acadêmico mesmo, para a gente conseguir defender esses médicos e embasar essas nossas defesas e poder levantar essa bandeira que é realmente a defesa do ato médico. Uma curiosidade que eu trago da minha profissão e do meu escritório é que somos o único no Brasil que defendemos apenas médicos. Então, hoje, um médico, se jogar no Google, somos exclusivos nisso. Porque muitos escritórios acabam defendendo médico e paciente, médico e tantos outros profissionais e paciente. E a gente entendeu ao longo da nossa carreira que isso poderia ser muito conflitante, né? Porque ao mesmo tempo que eu defendo o médico e abraço ele e acolho ele no certo e no errado, porque somos humanos e falhamos e pode sim acontecer o tão temido erro médico. E aí, ao mesmo tempo que eu crio toda uma teoria, toda uma tese de defesa, eu posso simplesmente desmanchá-la inteira porque eu tenho que defender o paciente, né? Então, nichar, né, como a gente acaba dizendo, escolher se especializar e trazer esse funil, assim, ó, vou seguir somente esta tese, essa corrente, esse profissional, é o nosso diferencial. Sofremos por isso, o nosso início foi difícil,
porque quando a gente faz, vamos voltar lá um pouquinho no direito, né? Muitas pessoas fazem, eu vou fazer direito porque é uma graduação que me abre tantas portas, né? Eu posso ser advogada, juíza, promotora, delegada, posso fazer N concursos públicos, né? Aquela falsa sensação de estabilidade financeira, profissional, enfim. O direito te traz isso, né? Assim como a administração, enfim. E tu pode fazer N concursos, gostar, não gostar, e ir pulando de lugar em lugar, enfim. E também N áreas, né? Dentro do direito eu posso ser advogada trabalhista, civil, consumerista e assim eu vou. Então, quando a gente iniciou esse projeto do escritório, nós queríamos atender os médicos e no nosso início, sim, a gente acabava conversando com muitos pacientes, né? O paciente, ele procura muito isso. Qual é o meu direito? Paguei uma cirurgia, não ficou como eu queria, qual é o meu direito, né? Contratei um médico para o meu parto, eu queria parto normal ou parto natural e no fim foi cesárea, não gostei, quero processar, qual é o meu direito? Tem muito isso, né? E aí a gente foi vendo que não era compatível com nossas ideias e os nossos pensamentos de defesa, realmente. Então, ao longo desses anos do escritório, a gente foi cada vez mais se especializando e negando trabalhos, né? A gente negou vários profissionais, várias áreas, vários pacientes, até a gente conseguir concretizar e entender isso também, né? Ter a coragem de assumir que o nosso escritório ia ser exatamente assim como ele é hoje. Então, hoje atendemos apenas médicos, mas não só na área da medicina, vamos dizer assim, de defender o ato médico. A gente defende o médico. Então, se ele tem algum problema, separou, a gente faz direito de família voltado para este médico. Bati meu carro na esquina, preciso de uma ajuda. Tive um problema com a minha secretária, trabalhista. Então, assim, todas as áreas, todos os ramos do direito, a gente atende para esses médicos. Então, o nosso foco hoje é médico. O meu público é médico. Cliente médico. Médico. E aí eu procuro abraçar este médico nos mais variados demandas e problemas que ele tiver. Isso é difícil, né? Porque a maioria dos escritórios, eles pegam uma área do direito, tipo, trabalhista. Exatamente. O escritório só faz trabalhista. E, tipo, é independente do cliente. Mas as leis tu domina daquela área específica, né? Exato. Eu sou advogado especializado em... Eu só vou falar de trabalhista, porque eu só conheço trabalhistas, Okay. eu tô mais em frente. E assim, e tem muito que a galera, a maioria vai pro trabalhista, né? Que tem muitos que gostam do penal lá, né? Mas não nasci. Daí, no escritório, para que tu atenda o médico, tu precisou entender de todas as áreas, né? Entender de tudo. Então é um escritório generalista. Voltado para o médico. É generalista no direito, mas especialista no cliente. No cliente. Meu público-alvo é um. A gente, na internet tem um público-alvo, tem isso, aquilo. Então, hoje, a gente conseguiu concretizar isso, né? Porque o escritório, ele nasceu de um sonho, né? O sonho de trazer essa proteção para os médicos. E a gente foi construindo isso ao longo dos anos. E hoje a gente conseguiu representar isso realmente, né? Então, ao longo desse tempo, a gente foi mostrando aos médicos a importância deles estarem blindados. Então, a gente trabalha muito com a blindagem jurídica. Somos um escritório não só do contencioso, né? O contencioso é o processo. Todo mundo que pensa em advogado pensa, putz, já tô com um problema, agora eu vou precisar de um advogado. Bateu lá o oficial de justiça, tô com uma cartinha, preciso responder. Né? Então, a gente sempre pensa no advogado lá no problema, no contencioso, num processo. Tem o prazo, e agora? Deu M, preciso resolver. Chama o advogado. A gente também sofreu essa dor de tu trazer isso, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Que o gaúcho gosta de um litígio, é um povo litigante, gosta do confronto. Gosta da briga, entendeu? O gaúcho gosta de enfrentar. Por que eu vou ceder se eu posso complicar? Processo. Funcionário que bota a empresa lá no... Piscou, tá processando. No trabalhista, a gente vai até o final, porque a gente... Assim, eu tô certo na minha razão. Eu posso estar errado juridicamente, mas eu tô certo na minha razão. Eu fiz certo com eles. Exato. Existem as tratativas além dos documentos, né? Mas aí, se tu tem um escritório que te protege, que te orienta, que te blinda, tu vai conseguir trabalhar essa tua razão que tu fala, né? Porque às vezes a gente não consegue trazer tudo para os documentos. E no seu trabalho, por exemplo, é documento e testemunha.
Então, assim, se tu não tem uma boa testemunha e um bom documento, eu sempre falo, todo o processo que é o litígio, que a gente fala que é o contencioso, ele é um jogo de xadrez. Quem souber melhor jogar aquilo ali, mexer as peças, vai ganhar. Quem nunca ouviu no seu trabalho aquela frase, processa ali que tu vai ganhar, uns R$1.000 tu vai tirar. Putz, cara. Um churrasquinho do final de semana tu vai garantir. Cara, isso é um absurdo, porque tu move a máquina do poder do Estado, entendeu? O poder judiciário somos nós, a gente paga nossas contas e volta tudo pra lá. Então, assim, tu mover todo um judiciário por uma aventura jurídica é muito complicado. E isso é muito educação, né? Educação da nossa sociedade, educação nossa, né? Porque, querendo ou não, essa questão de bota ali e tu vai ganhar pelo menos um troco, virou uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina. Mas Então- mudou, né? A reforma. Uhum. Tiveram alterações para que diminuísse Que eu entendo esse que tipo de... são importantes. Então, desde 2017 a gente tem um marco, né? Então, depende de que lado tu estás. Trazendo para a questão trabalhista, tu pode trabalhar para os dois, ou então tu pode nichar, né? Tu pode ser um escritório que só vai atuar para as empresas, que são as reclamadas, ou então tu vai ser um escritório que vai atuar apenas para os empregados, que são os reclamantes, né? Então, para quem estava mais para a empresa, melhorou muitos pontos. E quem estava mais para empregado se prejudicou. Um ponto que é muito marcante é a questão das custas, né? Nem todo mundo sabe, principalmente no seu trabalho, antes de 2017, que quando tu move o judiciário, tu precisa pagar custas. Né? Então, assim, na justiça do trabalho é 2% sobre o valor da causa, ou então o valor da condenação, a depender do que o juiz decidir em sentença. Então, tu vai saber um pouquinho mais para frente. Mas tu tem que saber que é 2% ali, podendo ser o valor da causa. Então, assim, se o teu advogado, tu pode começar no pior, assim, teu advogado vai te vender muitos fundos, tu era empregado do Léo, não, tu tem direito a isso, te dá uma lista de direitos que tu tem, né? Consegue a testemunha assim, a gente instrui bem direitinho, vai dar tudo certo. 1 milhão. Bota lá o valor da causa, 1 milhão. Quanto é que é 2% de 1 milhão? Se esse empregado perder, ele vai ter que pagar 2% de 1 milhão. Então, assim, a reforma trabalhista, ela trouxe isso. No cível, tu sempre teve que pagar essas custas, tá? Todo mundo lá que tem um processo de família, de não sei o que, tem essas custas, salvo se tu é pobre nos termos da lei. Sim. Tá? Que tem o AJG, que é a Assistência Judiciária Gratuita. É pobre, o juiz entendeu que tu é pobre, que tu preenche aqueles requisitos, tu não vai ter essas custas. No judiciário trabalhista, era um era. Todo mundo era rico, era pobre, não importa, só porque tu era empregado, tu acionava, ajuizava uma inicial, uma ação e não pagava custas. A reforma trouxe isso. Então, isso freou muito, né? Que nem os honorários periciais. Normalmente, as reclamatórias trabalhistas que têm aqueles pedidos de insalubridade, têm perícia. Né? Então, vai o perito lá no ambiente de trabalho, vai ver luz, vai ver ruído, vai ver tudo, vai ver o assento, vai ver a cadeirinha, vai ver tudo. E aí vai dizer se tem insalubridade ou não, e vai te dizer se é 10, 20 ou 40% de insalubridade. Beleza, foi condenado. Só que se antes o empregado movia, vamos pedir insalubridade, vamos ver o que vai dar. Pedia a insalubridade, ganhava ou não ganhava, tanto faz. Aí então tu moveu o poder judiciário, tá lá o juizinho te julgando, né? Foi advogado, foi um, foi outro, foi um perito, moveu tudo isso e tu não pagava. Tu não tinha risco. Com a reforma, tu paga custas, tu paga esses honorários e tem os honorários sucumbenciais. Então, se tu pedir 10 pedidos e tu ganhar só 5, tu vai ter que pagar um valor X sobre esses 5 que tu perdeu. Para o advogado da outra parte. Advogado. Exatamente. E quem determina um percentual é o juiz. Tá? Então, isso tudo trouxe um freio, sabe? Tiveram muitos direitos que para a classe dos empregados foi ruim, né? Muitos direitos foram perdidos, enfim. Mas eu acho que o principal, assim, da reforma é esse filtro de, olha, vamos pensar um pouquinho antes, né? E aí a gente freia aquela questão da advocacia aventureira, como eu digo. Né? Daquela questão de que é só dinheiro, né? Tá só vamos lá, vamos papel. Eu sempre falo assim, papel aceita tudo. Então, assim, eu posso florear uma petição linda, maravilhosa, botar um monte de jurisprudência, artigo, instruir bem uma testemunha, daqui a pouco eu vou conseguir ganhar alguma coisa. Mas vai muito também do profissional que tu está contratando, daí envolve a tua ética, a tua moral, enfim, aí são N questões, né, que por muitas vezes acabam com a nossa categoria, né, que os advogados, né, o sanguessuga, o que não é tão honesto assim, toma cuidado. Os advogados vão te adorar, bebê, depois de tu falar. Mas todos os profissionais, né, tem os bons e os ruins, e a minha categoria... Todas as áreas. Todas as áreas. E a minha categoria, infelizmente, tem, assim, uma fama não tão... E aí a gente procura fazer diferença no dia a dia. Sim. Então, essa questão do nosso escritório não ser tão do litígio, de só atuar no processo, também foi uma dor que a gente sentiu ao longo dos anos até a gente se amadurecer e chegar até aqui. Tá, e por que vocês escolheram médicos?
Os médicos... É uma área que demanda muitos processos, é uma área que... O médico... Como é que chegou o direito médico até mim, tá? Então, vou contar um pouquinho do início. Começa. Vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos lá. Eu, quando iniciei a minha faculdade de Direito, a minha graduação, eu fui muito voltada porque eu queria ser juíza. Eu entrei pra isso. Não, jamais vou advogar, é muito chato, blá, 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 N pessoas que tu vai atender, acho que isso não dá dinheiro. Enfim, eu tinha essa ideia lá com os meus 18 anos. Advogada, não vou ser. Então eu vou ser juíza, nossa, que lindo ser a juíza. E eu queria ser juíza do trabalho. O porquê do juízo, o porquê do direito do trabalho, não sei. É o que eu tinha em mente com 18 anos. Vamos lá, é isso que eu quero. E foi. E aí eu fui evoluindo nas cadeiras, e aí tu vai, né, tendo altos e baixos, acho que todo mundo tem isso na faculdade. Por que eu escolhi isso? Nossa, podia ser uma coisa muito mais fácil. Por que eu não vou ser arquiteto? Por que eu não vou desenhar um pouquinho mais? Por que eu não vou... E aí tu fica naquilo, né? Até que eu cheguei no semestre do Direito do Trabalho. Eu digo, cara, é isso realmente que eu quero. Quero isso. E eu era muito voltada para defender empregados. A minha mentalidade ali, eu já tinha meus 19, 20 anos, era aquilo ali. Não, como eu sou empregada e eu vivo isso na pele, o que esses empregadores fazem e tudo mais, porque a gente às vezes não tem nenhuma hora de intervalo, que absurdo, eu tô sempre correndo, sempre isso, sempre aquilo, e sempre querem mais, blá, blá. E aí eu ficava naquilo. A minha mentalidade aos meus 19, 20 anos era essa. E aí, quando eu conheci o direito do trabalho, eu fui entendendo, me apaixonei cada vez mais e era só aquilo que eu queria fazer. O direito do trabalho, ele dá uma animada na galera, dá uma né? animada Porque, e te dá uma revolta. Porque daí tu começa a ver os teus muita direitos. gente sofrendo. Isso. É um público muito grande. E tu vai ali falar do muito vai estar como... social E aí também, tu que daí bota uma chama- armadura de Isso. justiceira, Eu vou fazer te torna diferente. grande. Esses empregadores vão aprender, eu vou fazer diferente. E aí, então, eu tinha muito isso, assim. E aí, eu comecei a época de fazer estágio e tal, e aí tu começa a botar a mão na massa, né? Tu começa a peticionar, tu começa a ver diferente, assim tu vai. Aí daqui a pouco eu digo, não vou ser juíza coisa nenhuma. Eu acho que eu nasci pra ser advogada, porque eu tinha prazer em ler aquelas pilhas de processo. Porque hoje eu digo, né, advogado hoje é Nutelinha, é tudo eletrônico. Gera um PDF, tá ali, em 2 segundos tá o processo. Nossa. Então, eu ainda fiz muito fórum, peguei carrinho de processo, aqueles processão. Falou, acho que foi um advogado. Tipo, a pessoa lê o começo ali, tem um negocinho ali, olha ali o resumo. E deu. Depois já o restante Não, todo. hoje é outro mundo, assim. Imagina os advogados muito mais antigos, né? Porque eu sou muito nova nisso. Imagina os muito antigos mesmo. Enfim, e aí eu comecei a advogar. Na mão, imagina. Imagina, escrever laudas e laudas. Em páginas, laudas. Laudas, é verdade. Nossa, hoje a gente tem tudo aqui, né? Enfim. E aí eu comecei a fazer o estágio e comecei a me apaixonar com aquilo. Porque assim, o juiz, e aí eu posso estar com a minha visão equivocada porque nunca fui, tá? Mas quando eu comecei a estagiar e ver o gostinho da advocacia, eu comecei a pensar, nossa, se eu for juíza, eu vou ficar lá no topo, porque a gente tem essa ideia que o juiz está lá em cima, e ele vai receber as informações dos 2 lados, ele vai decidir. E eu, tá, que graça tem? Eu vou decidir o lado A, o lado B, o que mais me convenceu, o que for mais legal, de repente, não sei como é que vai ser, e na hora eu digo, não é isso que eu quero. Não vou fazer concurso, não vou pra isso, não vou passar por isso, porque tem muita gente que sofre muito nesse processo de concurso e tal. Eu disse, não quero. Vou na advocacia, vou mais na questão raiz, vou me aventurar nisso aqui. E aí eu comecei, aí eu voltei para ser advogada, então, de direito do trabalho para empregados. E levantei essa bandeira. E aí eu passei por alguns escritórios, fiz estágios e sempre nessa questão. E aí em 2015 eu me formei. Em agosto de 2015 me formei e fiquei naquela ali, o que eu vou fazer? Porque a gente acaba, no final da graduação do direito, a gente fica no limbo, né? Entre tu te formar e tu pegar a tua tão sonhada carteirinha do OAB, ninguém quer falar contigo, porque tu não é nada. Tu não pode ser estagiário, porque tu não tá mais estudando, e tu não pode ser advogado, porque tu não tem tua carteirinha, tu não tem teu número e tal, então tu fica realmente num limbo. E aí eu digo, o que eu vou fazer e tal? E eu tava num escritório que me fez uma proposta, mas isso prejudica um pouco, né? Por isso que quando tu já tá pensando, assim, um pouco o que tu quer fazer, tu te prepara para essa prova da OAB. A gente pode fazer a partir do 9º semestre. No 9º semestre eu já fiz tu já pode sair formada com a carteirinha? Sim, foi o que eu fiz. Então, eu saí sem esse peso. Eu me formei já com tudo que eu tinha direito ao OAB, tudo certinho. Porque lá no 9º semestre eu mergulhei nessa. Eu vou estudar para a primeira fase da OAB, vou fazer o TCC-1, que é horrível lembrar disso. E aí no 10º semestre entreguei o TCC-2, fiz a segunda fase da OAB. E aí eu já tinha a carteirinha da OAB em fevereiro de 15 e eu me formei em agosto de 15. Então eu
passei com essa tranquilidade. Que isso, hein? Que é uma tranquilidade. Diferenciado. Sim. Mas isso é a programação e o objetivo. Eu tinha um foco, né? Sim. O meu foco era, eu preciso sair daqui com a minha formada, graduada, e não é bacharel. Pronta pra trabalhar, advogada, né? Eu pronta quando eu pro tava mercado. pra entrar no nono semestre da faculdade, eu falei assim, eu tenho que estar com carteira assinada. Né? São Preciso objetivos, ter metas. CLT. Aí, cara, eu falei, meu chefe, não. Vou entrar aqui, eu fazia a faculdade de manhã. E aí, ó, eu vou ter 2 cadeiras só no semestre que vem. Assina minha carteira. Nos dias que eu tiver aula, eu vou de manhã, mas daí eu fico até mais tarde. Mas assina minha carteira, assina minha carteira. Pelo amor de Deus. Assinei a carteira. Abril. Me formei em setembro. Pedi demissão. Outubro a empresa fechou. Mas, tu Mas em agosto a conseguiu. supply tava aberta. Tá bom. Tu chegou... Quando eu vi o barco afundando, Tu cumpriu a tua meta. eu comprei. É, o objetivo, né? Objetivo. É. A graduação, assim, eu consegui vencer tudo isso porque eu tinha um grande objetivo, que eu realmente queria ser advogada. Então eu não titubeei. Mas enfim. E aí eu saí dali, Tu não ficou no limbo. não fiquei no limbo. Tu já não tinha fiquei. carteirinha. E eu já tinha carteirinha, minha vermelhinha. Já Pra todo tinha, mundo ela ver. já tinha tirado a fotinha. Pediu identidade. Louca pra sair em algum lugar e pedir identidade. Tá aqui. Ah, Só minha vermelhinha. Ai, coisa bem boa. Ai, gente, é muito bom. aquela Esse início, assim, ó. Doutora. Ei, doutora. Ai, aceitou a B, eu não trouxe identidade. É muito bom. Mas enfim. E aí eu saí dali, eu tava fazendo estágio no escritório, e aí me foi feita uma proposta e tal. Eu digo, mas será que é isso que eu quero? Será que eu quero continuar sendo empregada? E aí veio aquela luzinha assim, vai empreender, vai tentar, vai te arriscar, vai fazer teu horário. Mas tu tinha algum exemplo do teu Nada, lado que nada. tipo, já tinha empreendido? Minha mãe não é advogada, meu pai é advogado, ninguém na família, Mas tipo, eu era a alguém é primeira. empreendedor, dono de algum negócio? Não. O meu pai, ele era dono de uma escola, meu pai era professor, ele tinha lá o negócio dele, mas nunca deu muito certo. Então, meu pai não era um exemplo de, tipo assim... Não era uma aspiração. Não. Eu tenho que ser empreendedora. Não. Me veio isso, assim, porque a gente não sabe. Vem aquelas coisas, assim, intuição, sei lá, eu vou me jogar. Pô, eu tô todo dia aqui, batendo cartão, como a gente diz, né? Pô, tô das 8 às 18, às vezes mais, sem intervalo de almoço, sem nada. Tô dando todo o meu sangue pro negócio de alguém, por que não tentar me arriscar? E aí tu vem aqui, ó, sou jovem e tal, vamos tentar. A hora é agora. E fui. E aí abri meu escritório. Meu primeiro escritório foi em Esteio, um escritório bem pequenininho e voltado para um público totalmente diferente de hoje. Então, meu Boa público... Ventura, advogados. E Boa Ventura associados. e associados. E aí era em Esteio, e aí era realmente para PF, como eu digo, né? Pessoa física, nada de empresa, era para o empregador, era para mãe de família que precisava pensão. E aí isso é eu acho que se tu já não tem, assim, alguém que te dá um amparo na advocacia, que já tem um escritório, enfim, tu acaba... Os advogados em massa, assim, eu acho que a grande maioria acaba, assim, atirando pra tudo que é lado. Sim. Então, assim, me formei, por mais que, a minha paixão de direito do trabalho, cara, eu preciso de cliente pra dentro de casa, eu preciso pagar minhas contas. Daí, nisso, eu e meu outro sócio, que não é o William hoje, a gente alugou uma salinha em Ah, tá, Esteio. já começou com sócio. Sim, meu colega de faculdade. Ele me convidou, disse, o que tu acha? Eu, vamos, não vamos, eu já tava com aquela luzinha, vamos. Boa. E aí a gente se arriscou, daí a gente alugou uma salinha, aí tem a internet, tem tudo imobiliário. Então, assim, eu tava me formando, eu não tinha um apoio de pai e mãe que pudesse me dar esse apoio financeiro. Também não tinha uma reserva técnica, nossa, eu me programei. Não, porque eu sempre trabalhei para pagar minha faculdade. Então, assim, eu não tinha uma reserva, tipo, vou guardar tantos por mês porque sobra, porque eu vou montar o escritório. Não teve isso. Não. Foi assim, da noite pro dia, é isso aí, vamos nos arriscar e é isso aí que temos. E aí foi. Então era pra isso. Aí a gente trabalhava, como é que é? Vende o almoço pra comer a janta, aquela coisa toda. E fomos. Aí eu fiquei nesse escritório com o Fernando, que provavelmente vai me assistir depois, 2 anos. A gente ficou 2 anos. E compartilha. Exatamente, compartilha. E ficamos 2 anos atendendo tudo, assim. Daí a gente se dividia nas demandas e tal. E aí a gente acaba previdenciário, família, pensão, trabalhista, tudo. Tá, mas a remuneração de um escritório de advocacia, ele é... Tu não precisa pagar nada. Se eu ganhar a causa, eu recebo. Depende. Ah, tá. Vai muito do mercado. Porque daí tu não tem como tu vender o almoço pra comprar a janta. É muito Porque complicado. tu vai ter que estar vendendo, vai comprar janta daqui a 1 mês, 2 meses. A Às vezes advocacia, 3 ela é anos o cruel. processo.
A advocacia, por muitas vezes, é cruel. Porque o advogado, ele não tem um piso salarial. Então, assim, tu vai num escritório, eles vão te oferecer R$600, tu aceita? R$5.000, tu aceita? Tu vai ser associado, tu vai ser nada, sem vínculo nenhum, tu vai ser CLT. Eu não sabia disso, eu fiquei impressionada uma vez. A gente tem uma amiga em comum que é advogada. Uhum. E eu era estagiária. E aí eu comentei com ela quanto é que eu ganhava na época. Tu ganhava mais que ela, falou, garanto. Pamela, tu ganha mais que eu. E ela já era advogada formada. E eu É. fiquei tipo, tá, eu não acredito, porque na minha ilusão o advogado saía e o escritório pagava muito bem. Não. Infelizmente, não é essa a realidade. Então, Infelizmente, eu tive uma discussão com o Cristiano, um amigo meu, que, assim, o piso, ele também atrapalha. que às Porque vezes te pode ser limita. conforto, Te limita. Tanto é que muitos escritórios de advocacia, daí eu também vou entrar, né? Cria essas coisas de associado que é Sim. pra te fugir Uhum. da CLT, né? Sim. Porque o advogado, ele tá Aí ganhando são as brechas, né? muito, Tu encaixa aqui, né? encaixa ali. Aí... eu vou entrar na polêmica. Mas assim, tu Adoro. defende o trabalhista e tu não assina a carteira? Então. Aí, Mas meu irmão, o mundo é Mas complexo. aí Tem tu uma não coisa tá errada, limitando né? o teu funcionário, né? Tu tá dando oportunidade pra ele ganhar muito mais do que o que tu poderia proporcionar. Mas o problema... Ai, Pamela. os escritórios de advocacia vão me matar. Mas o problema é que em muitos escritórios, assim, ó, tem escritórios grandes em Porto Alegre, né, renomados, né, eleito melhor escritório de advocacia do último ano. E eles exploram realmente. Tu tá ali, o advogado trabalha horas, mais de 12 horas e não ganha... Pelo salário mínimo, né? Às vezes. Às vezes a secretária ganha muito mais do mais, que o é. advogado. E aí e a responsabilidade. Mas enfim, Tá, mas esse advogado, ele tem responsabilidade? poxa, tudo tá com ele. Não tá do escritório? Não tem mais um monte de outros O advogados? problema é que Não quando tem tu tá um num outro que escritório... Por assina? exemplo, hoje, tá? É que às vezes o advogado, ele toma muito pra si o problema, né? É que tu tá assinando com a tua OB. É o teu é, nome. isso que É eu o ia teu dizer. nome, o teu número da OB, teu CPF, é a tua carinha. É diferente Claro. ser o escritório, né? Tipo, todo o processo que a gente fizer vai com a responsabilidade do escritório. Não, vai Se tu com a do teu contratar o advogado. maior escritório de advocacia, tu tá contratando aquele nomezinho ali, tá? Uhum. Fulaninho Associados. Tu tá comprando aquele nome, aquela marca, enfim, aquele status, né? Só que vai ter um outro Joãozinho com a BXXX que vai realmente defender o teu caso e vai praticar. Então, assim, existe a responsabilidade profissional, individual do advogado e existe o nome do escritório. Mas, infelizmente, o dono do escritório, ele não vai atuar no chão, como a gente diz, sabe? No teu processo, realmente. Ele vai fazer reuniões contigo, se é que tu tá pagando os honorários ali, a hora dele. Né? Tem advogado que pra falar contigo é R$1.000 a hora. Aham. E aí basta tu querer pagar ou não. Né? Então, assim, o escritório, infelizmente, a grande maioria dos escritórios de advocacia não pagam tão bem como as pessoas pensam. Essa tua fala, formou, pronto, tá rica. Advogada rica. Tá rica, Sim, já é tá advogada. ganhando. Tá, mas aí Não. como é que foi? Ele começou a vender o almoço pra pagar a janta, mas então as ações, Então, os assim, litígios, os litígios, o que acontece? davam dinheiro no imediato. Depende do tipo de ação. Por isso que o advogado que tá iniciando, ele atira pra tudo que é lado. O trabalhista, alguém inventou isso, que eu não sei quem inventou, que a prática do mercado tu faz um contrato de risco, que a gente chama, tá? Então assim, Léo, tu quer processar a Pamela? Ok, o meu contrato é de risco contigo. Se nós ganharmos a ação, eu vou te cobrar 30% de honorários do valor da causa. Então, sei lá, tu ganhou R$10.000, eu vou te cobrar 30% de R$10.000. Se tu não ganhar nada, tá bom. Eu Trabalhei também não de ganho graça, nada. não ganha nada. Tô no risco contigo. Eu tô no risco, que é o contrato de risco que a gente chama. Previdenciário já não é assim, tá? Previdenciário já não é assim. Tem advogados que pedem, Eu ia fazer isso daí. tem advogados que pedem um valor para entrar, ou então é no final também, depende muito do mercado. E daí depende do teu público, quem é o teu cliente, se ele tá disposto a pagar, e aí a gente começa. E vocês conseguiam pegar esse dinheiro antes? Em caso de família, às vezes sim. Por exemplo, um pai que não Caso de quer... família, já pensei aquele programa do SBT. lá. Exatamente. Mas, por exemplo, um pai quer se defender de um processo que a mãe tá lá cobrando pensão. Cara, eu vou te cobrar antes. Sim. Porque eu não vou Tu ter... não vai ganhar. Não, e a questão assim, nesse tipo de processo eu não tenho um proveito econômico. Então, as ações que tu não vai ganhar nada no final monetário, Sim, aham. então tu não tem... Porque o pai que paga pensão, ele não vai ganhar nada de dinheiro naquele... Uhum. Pelo contrário, né? Não, tem que botar Então, os pelos pra fora, E vagabundo. tem que... Exatamente. Então, assim, é X valores. Então, a depender da ação, da época lá, Uhum. a gente tinha... E isso era o que movimentava. Então,
ainda bem que na época, né, por conta do nosso esforço e aí uma boa comunicação, um atendimento qualificado, eu acho que o advogado, ele peca quando tu começa a querer muita gente, né, muita quantidade e não vai na qualidade de atender. Porque o advogado, por muitas vezes, faz um papel de psicólogo. Então, tu fica ali, por exemplo, uma mãe que quer pensão. Às vezes ela só quer ser ouvida. Então, vamos lá, o porquê, o que aconteceu. Mas por que acabou o casamento? Às vezes tu tem que entender lá nos primórdios o que tudo aconteceu até chegar na pensão. Porque esse tipo de trabalho, também direito de família, é bem complexo. Porque por muitas vezes as mães querem processar processo, tu faz todo o trabalho, monta uma petição, show de bola, ajuizou o processo. Ai, voltei. Ah, sim, aham. Ai, voltei, doutora, pelo amor de Deus, cancela o processo, porque agora a gente vai ser feliz, nós somos uma família de novo. E aí, como é que tu fica? Então, assim, depende de tudo. Deixa o processo guardado, que daqui 6 meses eu não volto. Exatamente, depende da área, de como tu vai Só cobrar. vai agregar os 6 meses. Pra você. Então, a depender, tu consegue cobrar antes, senão tu fica pelo risco. E nesse meu primeiro escritório, a gente foi muito isso. Horas a gente tinha sorte do tipo da ação a gente conseguir cobrar, hora não. E era aquilo ali, era pra pagar o nosso aluguel, a nossa internet, os móveis que a gente comprou. E aí depois de alguns meses a gente conseguiu ter o nosso prolabore, como a gente chama, né? E aí vai sobrando aqui e ali. Mas foi um caminho, financeiramente, foi bem doído, né? Porque tu não fica rico só porque tu pegou a tua carteirinha da B. Sinto Tem muito. muito suor. Sinto E assim, muito. até todo mundo, tu ter essa rede, tipo, eu preciso de uma advogada de direito do trabalho. Até tu ter essa rede que vai lembrar, poxa, é a Bibiana Boaventura porque ela vai te ajudar. Uhum. Ela consegue, ela te entende, ela te atende bem, ela te tira, sei lá, enfim, por alguma razão alguém vai te indicar. Então, até tu criar isso, é dolorido, assim. Uhum. E assim, advogado, como é que tu vai confiar toda a tua vida no advogado? Será que ele é bom? E assim, o recém-formado também tem muito esse preconceito, né? Ai, qual é a tua experiência, doutora? Quantos processos tu já fez? Quantos processos tu já ganhou? Então, essas perguntas tem e às vezes Essas tu não perguntas tem. tem. E o que tu vai Claro. responder? Sim. Pois é, a gente tem experiência assim, porque eu trabalho desde sempre, fiz muito isso. E assim, tu vai indo, tu vai conquistando. Mas eu acredito. O escritório é novo, mas eu tenho Mas muita eu sou experiência. velha, Lisa, só dei Trabalhei essa carinha. muito. Desde o primeiro semestre da faculdade. É isso aí. Eu largava Tu vai essa. trabalhando isso. Também, quando eu comecei, tipo, eu não tinha total de 0 obras executadas. Quantas obras? É. Não, isso e aí. tipo assim, Quantas eu casas nunca, tu já deixou cair? no meu estágio, comecei e terminei uma obra. A Sim, maioria não eu dava comecei e tempo, saí né? na metade. Tipo, eu não tive uma entrega do início ao fim. Porque não tem como, né? E aí, o que Engenharia, tu vai falar? E o cliente te cobra isso, Aham. né? Mas, e aí, então, nesse meio tempo, como o escritório era lá em Esteio, Mas e como é que chegava o cliente em vocês naquela época? em Esteio é uma Botou rua... a plaquinha lá na. Exatamente. Em Esteio, não sei se tu conhece o centro, a gente ficava no centro de Esteio. O Aham. centro de Esteio é tipo um centro de praia, assim, é uma rua e lá tudo acontece. E nós pegamos uma esquina num prédio, segundo andar, e colocamos uma baita placa lá em cima, assim, tinha um janelão, a gente botou uma placa e mais uma placa na porta, assim, dos dois lados. Então, quem passava pra lá e pra cá conseguia ler e tal, e chegava. E chegava tudo quanto era tipo de O gente. pessoal batia lá na Batia porta. e "Oi, tu- olha só. Vamos lá, um cafezinho, vamos lá, o que eu posso te ajudar? E ele tentava. E aí tu fazia quase que uma venda, uma terapia, tudo até tu fechar um contrato. Sim. E aí foi indo assim, foi uma super experiência. Aham. Aprendi muito, amadureci muito, porque quando tu trabalha em um escritório e aí tu é estagiário, tu fica, se eu fizer errado não dá nada, é outra pessoa que tá assinando. Aham. Assim como tu me perguntou agora. É. Qual é a responsabilidade? Não dá nada, porque é o escritório X, é o nome do Não, e tu escritório. tem 50 processos. De 50, 49 derem bom, aquele um também, tipo assim, tanto faz. quanto- Ok. E Mas tu não agora- carrega o peso do teu nome. É. Agora, no momento que tu abre o teu negócio, e aí você sabe muito bem porque vocês vivem isso, tu abre o teu negócio, dá o teu nome, o teu rostinho, né? E aí tu tá atendendo aquela pessoa, cara, é outra responsabilidade, é outro mundo. Dos Nossa, 50 processos, 51 tem que dar. 100%. Tu vai dar de tudo, tu vai estudar e tal. E aí, o que eu aprendi nesses 2 anos de escritório? Que tu atirar para todos os lados, pelo menos na advocacia, não é o melhor caminho. Porque pensa, eu saí da faculdade e já emendei um escritório e já emendei a minha especialização em Direito do Trabalho, porque era a minha Tu fez paixão. uma especialização. Já fiz a minha. E aí, 2 anos de especialização. E aí eu queria o direito do trabalho, tudo. Só que até eu focar só em direito do trabalho, eu tinha todo esse caminho. Eu precisava pagar minhas contas. Então vamos lá, eu vou fazer tudo. Porque tu sai apto, tá? Tu não precisa. O advogado ele não precisa fazer várias especializações. Ele sai apto para qualquer área do direito, tá? Então, assim, tu pode sair, tu te joga. Sim. Quer fazer tributário, tu faz. Tá. Quer fazer penal, tu faz.
Claro que a gente vai trabalhar com a excelência, com os macetes de cada, né, o caminho das pedras, assim. Sim, Porque tem muito, então assim, quem é muito bom em direito de família, daqui a pouco não vai ser muito bom em direito de trabalho. sim. E eu fui aprendendo isso. Um dos escritórios que eu trabalhei, o último, o Paulo, que era o meu chefe, ele era um advogado já bem mais velho, com vasta experiência de tudo, de vida e tal, ele me falou que tu seja muito feliz no teu escritório, ele me apoiou e tal, e disse assim, só vou te dar uma antecipada, assim, porque eu sei que tu vai fazer que todo mundo faz. Não atua para todas as áreas do direito e não advoga para família. Esses 2 conselhos eu te dou e leva pra tua vida. Como assim não advoga pra família? Pra família, ninguém. Pro primo? Não. Ah, não, pro teu primo, pra tua irmã, Isso, pra entendi. tua família, não advoga. Porque é problema, não vai pagar. Se pagar, vai depois dizer que tu é cara. Se Aham. tu perder, é porque tu é ruim. Ruim. É. Se tu perder, se tu ganhar, ainda assim vão falar porque demorou. Sim. Então, assim, não vai nessa. E aí, o que eu fiz? Caminho inverso. A gente tem que aprender pela dor. É. Fiz todas as áreas, advoguei pra família, pra amigo, pra todo mundo, e vamos lá. E aí a gente sofre, tem que sofrer na cabeça, como eu digo, né? Toma na cabeça e aí tu aprende. E hoje eu replico. Não faz assim. Já tenta ir mais focado. Eu sei que é difícil, a gente tá na ansiedade de advogar, de fazer tudo, de Não, a abrir. gente acha que a gente pode tudo. Ah, ele fez, mas eu vou conseguir. Aham. Ele errou, ele não deu. Mas Mas comigo eu vou- vai ser diferente. Vai ser diferente. A gente tem. Exato, exato. Eu vou me dedicar mais, eu vou ser diferente, Eu vou eu vou fazer ser a melhor. diferença e vai dar certo. Cara, que nem fazer obra pra família, as coisas assim. Ah, mas tá demorando essa obra do Léo. Obra é difícil, sabe? Às vezes tu também não tem o jeito, o trato pra falar, pra dizer que a pessoa, né, não é aquilo que a pessoa tava esperando, que a pessoa contratou. Olha, tu não contratou isso, não tô sendo Não, paga mas pra tem que isso. dar um jeitinho, né? E Sou de tipo casa, assim, tem tu é todo de um- casa, tu tem Mas que o de fazer casa é pior. tudo. É, cara. sempre pior. É aquela ditado, né? Casa de ferreiro. Uhum. É, Acho que é isso. exato. Eu não, Espeto eu de- assim, espeto de pau. fujo de obra pra familiar. Familiares, não faço. Não me procurem. Não me procure. Mas enfim, aí eu aprendi tudo isso. Nesse meio tempo eu fiquei grávida. E aí o meu escritório é em Esteio. Como que eu vou pra Esteio? Eu segui 7 meses da minha gestação, porque eu não dirigia na época. Então eu pegava meu ônibusinho, meu trenzinho, e ia na minha labuta todos os dias até o meu escritório. Tu e a Laurinha indo lá. pro E vi a minha escritório. Laurinha. E aí, com 7 meses e meio, o médico falou assim: ó, parou isso aí. Essa tua atividade mega massa, tu tá com barrigão, não dá mais. Repouso pra ti. E aí foi um divisor de águas, né? Tipo, tá, e aí, o que que eu vou fazer? Não... E aí, na época, em 2017, não se falava, assim, nesse trabalho remoto que hoje a pandemia nos abriu. Então, Deus do livro ficar em casa. Nossa, vão dizer que eu não tô trabalhando. Aham. Não tem como. E eu sou uma pessoa que me cobro muito. Tô muito preocupada. Nossa, eu digo, meu Deus, não, como que eu vou estar em casa? O Fernando no escritório não vai ser a mesma coisa. Não vou estar trabalhando, o que vão pensar, daí não vai vir cliente, ou se chegar um cliente eu não vou estar lá. Enfim, todo aquele preconceito desse mundo novo. E aí, Fernando e eu conversamos e tal, e pum, rompemos a sociedade. Somos muito amigos até hoje, Tudo temos processo certo. ainda, seguimos, tem muitos processos desde 2015 que ainda estão andando, estamos em 2023 e ainda há processo de 2015, porque a justiça é assim. E aí eu rompi. E aí eu fiquei Isso. naquela questão, aí eu me vi no limbo. Nossa, e agora, De né? novo. Rompi que o primeiro escritório foi meu primeiro filho, agora eu tenho a Laura, vou entrar nesse mundo novo, mãe de primeira viagem. O que vai ser de mim daqui pra frente? Não posso parar de trabalhar, preciso ainda, né, do pão de cada dia, o que eu vou fazer? Fiquei nesse limbo. E aí surgiu o direito médico. Aí vem o meu segundo sócio, que é o William, e aí ele também foi meu colega de faculdade e, sei lá, ele lembrou de mim e me procurou. E me disse assim, ó, estou me formando agora, ele se formou depois de mim, porque ele já tinha uma primeira graduação. E aí ele iniciou o direito, parou, trancou para terminar o mestrado da primeira graduação, aí ele voltou pro direito, se formou. E aí veio esse convite, olha só, vou abrir um escritório assim, assim, assado, e quero que tu esteja comigo nesse projeto. Eu digo, ele não vai dar, não tem como, a Laura vai nascer daqui a pouco, não tô preparada para isso. Tu não tava esperando esse convite, Não. eu nunca nem tinha conversado com ele. Não. Foi mais ou menos quanto tempo que o médico disse pra tu parar e quanto realmente tu parou? Porque não foi no dia pra outro. Eu parei em uma semana, assim, porque o Wagner botou uma pressão. Ah, sim. Meu marido falou assim, não, se o médico falou... E aí, a gravidez de primeira viagem, tu Sim. fica assim, meu Deus, e agora? E aí, então, parei, fiquei em casa, continuei peticionando em casa, quietinha. E isso foi em junho. Julho, o William me procurou, foi Essas assim, um coisas destino, um muito negócio assim, ele...
Porque assim, o William, eu conheci ele em 2010 e a gente fez um semestre só juntos e ele trancou e a vida seguiu. E na época a gente não tinha essa questão de Facebook, WhatsApp, Instagram, eu acho que na época era até Orkut, sei lá. Nem sei se era. Não. Ai, não sei, era 2010 Facebook. era Orkut. Eu não sei o que É? era, mas Mas eu tava sei. migrando pro Facebook. Eu acho, era uma coisa assim. Só que eu sei que eu não era assim assíduo nas redes sociais. Não, era uma... não Você é não também que nem postava, hoje, né? Que não tu tinha sabe. stories. Não tinha stories. Pra tu saber onde é que a pessoa tá, do que ela se alimenta, né? E aí a vida segue, cada um vai pro seu lado e a gente perdeu esse vínculo, assim. Ok, e aí um belo dia surge o William novamente na minha vida e me oferece isso tudo. E aí isso era julho, eu tinha um mês, assim, de rompimento do meu primeiro filho da primeira sociedade e tal. E eu falei, Mas ele ligou pro teu fixo. ele ligou. Eu não sei como é. Não, daí já era 2000 e... Já tinha passado. Já tinha- estávamos já em tinha um WhatsApp. 2017, a gente se conheceu em 2010, já estávamos em 2017. Imagina, 7 anos se passaram. E aí ele me procurou e tal, é assim, assado, vamos fazer. E eu, nossa, fiquei surpresa e tal. E falei que não. Primeira coisa, não. E eu sou muito pé no chão, assim. E eu sempre penso no N, tudo que pode acontecer. Eu digo, Tudo não, pode ser errado. exato. Nunca Vai pode que ser fala, que deu "Tchê, certo." porque tu não pode pensar no mais positivo. Eu digo, não vai dar. E aí volto, não tem uma reserva técnica pra me aventurar de novo num escritório. E eu, assim, era um convite para uma outra área. Era já o convite porque o William já estava focado e direcionado para o direito médico. Então, durante a graduação, ele já vinha trabalhando com isso. Ele já estava iniciando a especialização dele, ou já tinha feito no meio de estudo, porque ele podia fazer, porque ele já tinha a primeira graduação. Eu acho que ele já tinha até a especialidade em direito médico, e para mim era tudo muito novo. E aí volta naquela minha mentalidade de direito do trabalho para empregados. Então, assim, ele que estava me apresentando um novo ramo do direito, uma nova especialização, e voltado para médicos e médicos empreendedores, né, que estavam a fim de abrir suas clínicas ou já tinham suas clínicas. E eu, nossa, uma virada muito grande para mim. Tá, mas peraí, então tem a especialização do direito médico, Tem. mas não é o mesmo ato médico. O ato médico é o que a gente chama de defender o médico, tá? Tá. E é a defesa do ato médico é um propósito muito nosso, tá? Do nosso escritório, Tá. tá? Mas Então e o não que é o confunda. direito médico? Direito médico ele é dividido, foi a primeira fala que eu trouxe, assim, que é o direito médico é defender os médicos ou defender os pacientes ou defender as pessoas de ter acesso a A medicamentos e a saúde. saúde. Sim. Tá? Direito do processo do Estado, hospital, Sim, plano de o saúde. Jorge, nosso comprador, a filhinha dele precisava de um Então, remédio. direito e à aí- saúde. Ah, tá. Então, a especialização do direito médico dá acesso. Essas essas- vertentes esse todas, assim, tu conhecimento consegue aí. entender e aí tu segue para o caminho que tu quer. O direito médico Sim. te dá esse embasamento. E a especialização em direito médico, ela é muito bacana porque tu acaba não trabalhando isso na graduação do direito. Tu trabalha bem por cima, assim. Bem por cima e muito mais sobre erro médico e toda essa questão de direito à saúde e tudo mais. Então, assim, a Sim, especialização é bem nossa. legal, assim, ela é bem voltada para tu. Só que, assim, por mais que tu faça graduação, especialização, tu vai pegando na prática, né? Então, no teu dia a dia, com a dor do teu cliente, e na tua prática, tu acaba trazendo muito mais conhecimento que a própria especialização. Mas tu tem que fazer, né? Tu tem que fazer, a sociedade te exige, né? A comprovação de canudo e tudo mais, então tu faz a especialização. Sociedade, os teus clientes, os clientes. Né? As pessoas perguntam, tá, mas tu é especialista nisso? Porque, que nem tributário, penal, as pessoas te perguntam. Então, o advogado, como eu disse, o advogado, ele sai apto da graduação, tá? Uhum. Ele sai apto, ele pode advogar em qualquer área. Mas a gente acaba fazendo especializações aqui e ali para falar que eu sou especialista, Sim. tá? Então, eu tenho duas, por exemplo, sou graduada em Direito e tenho especialização em Direito e Processo do Trabalho e Direito Médico. A gente conversou com as gurias da Blanche, né? Que é um escritório de odontologia. Tá. Um consultório. Um escritório. Ah, gente, é uma clínica, um consultório. Tá, enfim. E tem diferença com o consultório clínico. É? Depois eu quero saber. Tá. E o delas é? Uma Consultório. clínica. Não, uma consultório. Consultório. Me perdi. E ali, tipo assim, as gurias a mãe da Gabriela, ela era dentista e, tipo, atendia, dentista da antiga, atendia tudo. Tudo. Hoje, o dentista, assim como o advogado e também o engenheiro, tu sai da graduação, cara, tu tem que te especializar numa área. Uhum. Não tem não tem mais como tu ser aquele Generalista. Hoje em dia o mercado exige de quase todas as profissões, né? Uma É. especialidade. uma ser especialidade. muito Só que a focado. questão do direito é que não é só exigir que tu seja especialista porque tu é bom naquilo. Tu ainda
tem que ter comprovado a especialidade porque Não, ainda era é o justamente essa a minha formalzinho, pergunta. né? Por exemplo, assim, na engenharia, a galera, pelo menos eu vejo, que tu te especializa naquela determinada área pra poder cobrar melhor. Ué, Entende? de advocacia também. Porque assim, tipo, tu sai generalista, tu sai conhecendo de tudo. E tá, tu não tem a segurança de, vamos lá, da maioria é projeto estrutural. Pô, tu vai fazer uma especialização. Tu já estudou projeto estrutural a graduação inteira. Aí depois tu vai sair e tu vai fazer mais uma especialização. Por quê? Pra tu ser o especialista, pra ter a Mas tu entende que o pós-graduação. conhecimento tu já tinha. Sou Mas engenheiro tu acaba. pós-graduado em não Mas sei tu o quê. acaba fazendo tudo isso. Por uma Porque se alguém te exigência. perguntar e tu não tem, por mais que tu pode ter a competência, experiência de anos. É. E Mas em aí, algum não momento conta? alguém pode te perguntar, e aí, tá, mas eu não tenho a No direito conta muito o papelzinho na parede, aquele O quadrado. nosso escritório, por exemplo, não tem, porque eu acho isso muito antigo. Cara, eu acho Mas se isso. me perguntarem, eu tenho. É, eu Vou abrir acho lá minha isso gaveta. assim, ó, tá lá. muito retrógrado também, porque, tipo, Nossa. cara, eu fiz 2 especializações, eu não busquei o Uma eu peguei, a outra certificado. me enviaram por e-mail. Eu acho que ele é até digital. Assim. Tipo, a outra agora, esse curso que eu também fiz, eu nem quero saber. Eu fui lá, consumi o conteúdo, sei de tudo. Pronto. Obrigado. Mas é no momento que tu não precisa te validar pro mercado. Quando tu precisa te Eu validar. preciso me validar, não? Não, não no sentido, tipo, não exige. O cliente não vai olhar pra te dizer, Léo, pra fechar o contrato, eu queria saber se tu realmente é especialista em obras de supermercados de não sei o que, não sei o que. Não, né? É, o cliente ele pede um know-how da empresa. Isso. Então, tu vai apresentar a tua empresa, né? O advogado não. Tu vai conversar com o advogado. É ele que vai escrever. Sim, ele E tem as que ter pessoas essa- perguntam se Aham. realmente tu tá apto, tem toda essa capacidade. E a gente acaba, assim, é que quem. Não sei Mas se já os teus procurou clientes são advogado. muito exigentes Eu acho que todos os clientes são exigentes, não? Não sei. Não, eu acho que o dela tem uma Não, às vezes- exigência um pouco. É porque, assim, ó, o que depende, que às vezes, muda, né? O que que eu vi dessa transição de um escritório para outro, de uma especialidade para outra e público, E né? público, porque Porque, tu assim, tinha público, pessoa física que chegava lá com uma dor e batia na tua porta. exatamente. E assim, sem informação, sem estudo. Então, o médico, justamente pela formação dele, pra graduação dele, ele não é uma pessoa totalmente leiga, né? E um médico que já tá aí com clínica própria, porque já tem uma carta de clientes, enfim, já tem um exercício maior da medicina, ele se torna automaticamente mais exigente porque os pacientes são exigentes. Sim. Sim. Né? Mas Então, assim, subentende-se que mas ele conhece da área dele. O médico, e a gente sempre fala muito isso, e eu falo para os médicos, eles são pessoas peculiares. Peculiares. Porque eles se doam muito à medicina, ao paciente, ao clinicar, ao fazer cirurgia, a dar plantão em hospital. E eles acabam, por muitas vezes, esquecendo todo o resto da vida. Sim. Então, provavelmente, se tu tem um médico na família, ou se tu conhece alguém, se tem um pouco mais de intimidade, tu vai ver que aquele Esse médico, privilégio. ele tem uma secretária que ele confia a vida, Vida inteira. ou ele tem um contador que ele confia a vida, E o ou ele ciclo tem um dele advogado que confia a vida, Um e é aquilo ali. corretor. É aquilo ali. Porque ele tá tão preocupado com os pacientes, com aquele mundo todo, porque é uma super responsabilidade. Sim. E voltando em falar em a sociedade que cobra, a sociedade cobra muito dos médicos. Muito, não, Muito. claro. Ninguém admite ser mal atendido. Isso. E Ninguém admite ter um laudo equivocado. Ninguém Não. admite nada. Ah, porque não é brincadeira, né? O erro médico, médico. ele tem uma chance. É. Eu, como advogada, eu posso perder prazo, eu posso ter outro prazo, eu posso ter uma ação improcedente, não ganhei, mas eu vou ter um outro cliente a me dar mais uma chance e assim eu vou. Tu, como engenheiro, tu pode fazer uma obra não tão boa, Posso atrasar uma obra, posso passar um pouquinho errar do um cálculo, orçamento. tu pode fazer N coisas. O médico, ele tem apenas uma chance. Ele tem apenas uma chance. Porque daqui a pouco ele vai te dar um diagnóstico errado, um prognóstico errado, e ele pode vir a te levar a óbito. E aí? Ele só tem uma chance. Né? Eu sempre falo que todas as profissões, elas trabalham com as vidas das pessoas. Eu trabalho com os problemas das pessoas. A minha profissão é trabalhar com problemas. Uhum. Problema, problema, problema. Fato. Não tem como o meu dia ser só sorrisos, eu vou ser a pessoa chata, que vai dar uma notícia não tão legal, que vou, né, trabalhar com tuas dores, enfim.
e vou sempre te dizer não pra muitas coisas. Eu sempre falo, tem reuniões assim que eu entro, cara, eu vou falar não do início ao fim. Não pode, não pode, não pode, não pode, porque esse é o meu trabalho. Eu preciso te dizer, te orientar. Olha, não faz assim, não vá por esse caminho, porque tu vai ter uma penalidade, mas se tu quiseres, a gente corre o risco juntos, eu estou contigo, porque eu estou aqui para te blindar. E aí, lá na frente, a gente vê. Mas o médico, ele não tem todas essas chances que outras profissões proporcionam. E essa questão muito do medo, e aí por isso que a gente volta na defesa do ato médico, é que o médico, ele se fecha nesse ciclo, por isso que eu digo que eles são peculiares, e eles trabalham muito no medo. No medo do paciente processar, no medo do paciente não se sentir acolhido, no medo do paciente não se sentir satisfeito com aquilo. Por mais que a medicina não possa trabalhar com estética, com resultado, com obrigação de entrega de resultado, algumas especialidades sim da medicina acabam, né, indo para esse dermatologista, acaba indo para essa questão. Então é um peso muito grande, né? E as redes sociais estão trazendo muito isso. É o trabalho que a gente faz diariamente. Quando eu falo de publicidade médica, que é o material que eu estava gravando hoje, a gente acaba falando muito sobre isso, né? A publicidade médica, o que pode, o que não pode, e os riscos que tu atrai publicado desse jeito ou de outro. E como as outras profissões estão atuando, os outros profissionais da saúde estão atuando, invadindo o ato médico e trazendo ainda muito mais responsabilidade, né, para os médicos. Porque o médico, felizmente, enfim, é visto na sociedade como aquele cara que ele tem a obrigação de te ajudar. Tá? Se tu Sim. fizer hoje... É o tá? super-herói da humanidade. Se tu fizer hoje um procedimento com um profissional X, tá? Eu não quero dar... Senão vão ficar bravos Nem comigo. procedimentos. Tá, isso aí. Faz o procedimento X com o profissional Y. Talvez ele não possa fazer aquilo, mas ele está fazendo. Existe muito. Ele não estar apto para fazer aquilo, não está habilitado, mas ele está fazendo. Ele tá vendendo o peixe dele no Instagram que ele pode fazer aquele X procedimento. E ele mostra um antes e depois, vai, até que ele te convence. Tu consumiu tanto aquele conteúdo no Instagram que ele te convenceu. Nossa, aquele profissional, ele pode fazer esse procedimento X, o resultado dele é excelente, eu vou fazer. Deu um problema. Deu a chamada intercorrência. Quem que tu vai procurar para te salvar dessa intercorrência? Não Médico. é o serviço de saque da clínica da pessoa que fez. Não, um médico, né? Um médico. Tu vai correndo e tu vai pedir socorro e aquele médico, muito provavelmente, ele vai te ajudar, ele vai te salvar. O William fala muito uma frase que é: o médico acaba sendo o mecânico desses outros profissionais. Vai pra oficina do médico e ele vai te consertar. Sim. E é isso que a gente defende muito. O nosso escritório, Isso é a maioria dos casos. A maioria dos casos. Se tu me perguntar assim, tu defende muito médico em erro médico, tem muito processo de paciente processando. Não tem muito isso. Hoje, a principal demanda do escritório, justamente porque a gente foi se especializando tanto nisso, e nichando tanto, e aprendendo muito, e concretizando o nosso sonho de defender esse tipo de profissional, a gente acaba tendo poucos processos no judiciário, né? Então, poucos processos que o médico responde, e trabalhando muito a prevenção de blindar esse profissional. Tá, mas tu blinda o médico, O ou médico. a clínica? Os ou dois. o consultório? Os dois. Qual é a diferença? Eu fiquei Vamos lá. curioso. O consultório, tu não vai ter toda a tecnologia, tu não vai ter todos aqueles equipamentos e por muitas vezes tu não pode fazer cirurgias ou pequenos procedimentos. Então tu vai ter lá uma recepçãozinha, uma salinha, uma maquinha e tu vai analisar aquele paciente, tá? Isso é um consultório. A clínica, tu pode fazer tantas outras coisas e tu tem que ter alvará. Os dois tu tem que ter alvará, tá? Mas aí muda o teu tipo de alvará. Então, consultório, por exemplo, um psicólogo, ele vai te atender num consultório. Tu nunca vai numa clínica de um psicólogo. Sim. Porque ele não precisa daquilo. Uma mesinha, uma cadeirinha, um sofazinho, ele já está atendendo. Então, o médico que possui uma clínica, ele tem tantos outros requisitos, responsabilidades, alvarás e licenciamentos perante prefeitura e tudo mais. Tem essa diferença. Tem aí. esses requisitos. Então, hoje, a gente blinda o médico, que pode atuar numa clínica de um outro médico, ou a clínica daquele médico. O médico, e, consequentemente, a sua clínica, tá? Sim. E aí, a gente treina a equipe, treina a secretária, treina os outros médicos, a equipe de enfermagem. Por muitas vezes tenta mudar a rotina daquela Mas clínica. treina por quê? Como atender um paciente, o que falar para um paciente, quando É que tu não falar pode prometer, não pode falar tais coisas? tais questões. Ah, O médico, ele entendi. nunca pode prometer um resultado.
tá? É uma das questões que mais se falam, assim. Então, numa clínica de dermatologia, uma clínica de cirurgia plástica, tu não pode falar, olha, tu vai ficar com o bumbum assim, o rostinho tal, o narizinho tal. Eu te garanto, jamais. Eu te garanto. Eu te garanto, jamais. Então, Como é que ele tem que falar? vamos, né? Vamos trabalhar para isso. Porque assim, ó, o paciente, e aí vai muito de perfil de paciente e das áreas, né? Infelizmente, assim, é uma questão muito curiosa. Cada especialidade da medicina, ele atrai um tipo de paciente, Uhum. né? Porque se tu vai numa dermatologista, num cirurgião plástico, tu não tá com uma dor, tu não tá com um problema, diferente do oncologista, por exemplo. É outro tipo de Uhum. paciente, outro tipo de público, outro tipo de pegada que tu vai ter com aquele paciente, certo? Então, assim, outro tipo de tratamento, de conversa, de tudo, né? De como que tu vai abordar aquele paciente. E ele busca, claro que intimamente ele busca a cura, mas o médico, ele não tem como ele garantir uma cura. Ó, vou te curar. Não, a gente vai tentar buscar o melhor tratamento disponível hoje, ou o melhor tratamento que hoje está disponível para ti, que tu pode pagar, ou que teu plano te dispõe. N questões, a questão do organismo, do estágio que já tá tua doença, N fatores. Sim, aham. Quando tu vai para uma cirurgia plástica, por exemplo, tu almeja aquilo ali, né? Se tu vai lá fazer teu narizinho, tu quer o narizinho como tu pensou, como tu viu no Instagram, como tu viu a foto, como tu viu na televisão, e o médico, ele não pode te garantir aquilo ali, né? Então, a tratativa do médico é isso. Mas como a gente trabalha a prevenção, a blindagem, a gente pega a clínica como um todo. Então, a gente aborda tudo. E isso é um diferencial do nosso escritório, né? Daí é isso que tu tava falando da reunião. Não pode, não pode, não pode, não pode. Exatamente. Então a gente abarca muitas questões do que pode e o que não pode. Então, normalmente as clínicas têm um gerente ou uma gerente que administra aquilo ali para o médico enquanto ele está nas consultas e procedimentos com os pacientes. Então, aquele ali é o braço direito do médico, é o que sabe tudo, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo escuta. E essa pessoa é o nosso canal, assim, de entrada na clínica, de conseguir construir com aquela pessoa as mudanças que precisam. Então, a gente vai avaliar todos os riscos. Então, vamos lá. A gente tem a blindagem jurídica, tá? Que a gente trabalha muito na prevenção. Esse é o nosso grande foco. A gente atua em processos, por óbvio, mas a gente busca a prevenção. Então, a gente vai entrar numa clínica, que é uma empresa, a gente não pode esquecer disso. Sim. Uma empresa. É uma empresa. Então, vamos lá. Então, a empresa, ela tem vários requisitos que precisa preencher, várias legislações, e a gente vai. Então, vamos lá. Quantos empregados tem de carteira assinada? Então, a gente vai abrir a janelinha do direito do trabalho. Então, a gente tem o prognóstico trabalhista. Eu vou mapear toda aquela clínica e entender quantos empregados tem. Ou quantos prestadores de serviços tem. Porque eu preciso entender quem é Quem que CLT, vai fazer o quê? quem Tem que é ter o contrato, PPRA. quem não tem contrato. Vamos lá para a medicina do trabalho, ver todos os PPPs, que são infinitos, né? Entender tudo isso, os EPIs, se tem a entrega de EPI, se não tem, quem precisa, quem não precisa, qual é o adicional de insalubridade, está pagando correto. Adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, sobre o salário base daquela pessoa, o que é o correto? Vamos para a convenção coletiva, tem que ler toda a convenção, porque cada categoria de empregado tem a sua convenção. E dentro do direito médico, cada clínica de cada especialidade tem, enfim, a questão da medicina do trabalho tem as particularidades. Exatamente, exatamente. Então, daqui a pouco, numa clínica, sei lá. Uma clínica de onco tem as particularidades Exatamente. Tem dos os seus enfermeiros. lixos lá contaminados, que é diferente do lixo contaminado de uma clínica de dermatologista, por exemplo. Sim. E tem clínicas que não tem certos tipos de lixo, tem outros, e assim vai. Então, tudo tá voltado. Então, o tipo de alvará, tudo. Então, a gente entra nessa clínica e faz todo esse mapeamento. A gente faz realmente um raio-x daquela clínica e E tem entender. muito é médico muito que abre lento, eu imagino. clínica sem questão de alvará, Não, ou enfim, tu vai assim. estar errado. Né? Vai. Mas tem, não. Não. Tem clínicas que abrem. O que acontece muito, tá? E aí, isso a gente trabalha pra vocês. Não, porque eu pego assim, a minha pergunta é assim, tem muitos médicos que vocês pegam, ele tá totalmente errado e Tá. não tá nem aí. Tem. Não, Não. nunca pegamos. Nosso escritório nunca pegou assim um médico. Eu Eu acho tô que errado, eu abri- tô nem aí. Não. Até é- acontece. Não. Eu acho que de abrir sozinho e daí pedir os alvarás, todas essas coisas, e não tem um apoio jurídico por trás. E daí quando Muito. vocês Não, entram. abriu, pegar o apoio Mas jurídico, O mas apoio só jurídico depois. é muito Isso, depois. por... Depois que deu certo. Sim. Porque Porque daí assim, tu... tu tem tanto custo, por que tu vai gastar com um advogado pra te ajudar? Ah, vamos tentar aqui. Aí fala com um, fala com outro, né? Pede opinião pra um. E quem faz muito esse papel é o computador, né?
O contador faz muito esse papel de contábil, jurídico, administrativo e faz... Qualquer outra empresa. A questão é que Não só no... clínica médica. Não é só clínica Não. médica. A questão é toda que dor no do médico também. tu impacta, é muito mais impactante, porque Aí eu penso, meu Deus, como que uma mas clínica é- não vai ter o alvará? Né? É. Mas pode acontecer de tu abrir, porque assim, ó, que nem, lembra do caso da Botkiss, que foi super comentado, que não tinha um alvará e tal. Infelizmente, é muito moroso o processo de tu conseguir o teu querido alvará. E às vezes Então, é um tu- consultório de uma psico. Exato, e tem que ter. Todo mundo tem que ter alvará. Eu tenho o alvará no meu escritório. Exato. Todo mundo tem que ter prevenção de incêndio e tudo mais. Então tem N coisas que tu precisa saber. Vou abrir um escritório de advocacia, o que eu preciso? Então eu vou na prefeitura entender, eu vou na OAB entender, eu vou nos meus conselhos, o que eu preciso? Mesma coisa no ramo de vocês, deve ter N coisas que não tem numa clínica médica. O conselho não atua. Não. Tá. E aí a gente entra numa outra... Uma outra seara. Qual o conselho que atua? É. Enfim, Qual em conselho favor que eu tô... realmente do profissional, né? Eu não conheço. Não tem o conselho. Não conheço nenhum se tu conselho assim soubesse... que Não, anda o dos do teu médicos lado. é fechadinho, não? Acho que não, hein? É. E isso é uma visão que o mercado tem, essa visão do Léo, que o conselho dos médicos é o único verdadeiramente atuante, assim. Todo mundo diz, mas a nossa é o desunido, mas o ele- dos médicos Ele é um pouco retrógrado. é unido. O que acontece, né? E aí a gente vai entrar nessa seara que é bem delicada. Vamos entrar nessa seara Vamos. que é bem delicada e a gente quer... É o que a gente gosta. Mas isso a gente trabalha muito na publicidade médica, tá? A gente atua Isso. muito nisso. Existe o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Abaixo do CFM, a gente tem os conselhos regionais de medicina. Então, todo o estado vai ter um conselho regional. Então, o médico que atua aqui no estado do Rio Grande do Sul, que atua em Porto Alegre, enfim, ele tem que ser credenciado, né, no Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, que é o CREMERS, por exemplo. Então, ele responde a este conselho. Qualquer questão que ele venha a violar, que ele venha a prejudicar, causar algum dano, qualquer questão, quem vai autuar esse médico é o Conselho Regional aqui do Rio Grande do Sul. E assim, sucessivamente, em todos os estados. Dentro dos conselhos existem resoluções, que são as leis criadas dentro dos conselhos. Então, existem conselhos, e aí fugindo da medicina, né? Conselhos mais atuantes, menos atuantes, com mais resoluções, menos resoluções, e aí vai conforme os conselheiros entendem, conforme a história desse conselho, e a gente vai com as questões de interesses, né? Sendo bem sincera, questão de interesse. Que rola muita questão de interesse nesses conselhos, associações e sociedades. Sindicatos. Isso, a gente sabe como é que funciona, né? Sabemos. E então, assim, existe várias resoluções e uma que traz muita polêmica é a resolução que é o Manual de Publicidade Médica, que a gente vem atuando muito nisso. Porque de forma assim, ó, maçante, os médicos estão sendo notificados sobre publicidade médica. E aí tu vai me perguntar, tá, mas o que é isso? É denúncia de paciente? É denúncia de outro colega médico? É de outro profissional? O próprio conselho caça os médicos nas suas redes sociais. Então, todos os conselhos possuem setores internos que ficam ali o dia inteiro no Instagram, no Facebook, no YouTube, pesquisando o que esse médico está publicando. Então, assim, hoje, por semana, assim, ó, em média, a gente recebe umas 3 notificações. Dos médicos de vocês. Os médicos de vocês fazem publicidade? Fazem publicidade médica e recebem notificações do conselho respondendo a um processo. Então, uma sindicância ou já um PEP, que é o processo ético profissional, devendo responder aquilo ali, ou ajustar suas redes sociais, ou justificar, enfim, apresentar a sua defesa, porque o conselho entendeu que ele fez alguma publicidade que violou o manual de publicidade médica. Então, assim, quando a gente fala, o conselho dos médicos é muito unido, não, eu não vejo dessa forma. Vejo muito contrário, isso é uma grande polêmica, isso é um movimento que a gente vem fazendo de trazer os médicos para essa jogada, para esse viés, para esse olhar, tipo, seja questionador. Por que tem tanta notificação de conselho em cima de vocês? Porque não basta apenas, então tá, eu vou excluir tudo das minhas redes sociais. Tudo, porque eu tô com medo, porque eu vou ser caçado, porque eu vou ser penalizado. Vamos entender o que tá acontecendo. Se hoje um médico fizer uma leitura do Manual de Publicidade Médica, só vai ter proibição.
Só proibição. Então, tu não pode publicar antes e depois, tu não pode Não mercantilizar a pode medicina. publicar um antes e um depois. Não, o médico não pode. Tá, mas é que aí que tá. Daí tu vai Porque estar isso é prometendo um promessa de resultado. resultado. Mas aí é que eu te pergunto, Léo. Vamos Me fazer exercício pergunte. comigo. Vamos fazer Vamos. exercício comigo, Vamos. tá? Sei lá. Tu Foi o vai... que eu pensei. Vamos Se lá. tu publica um antes e um depois, é uma É promessa de resultado. Tá resultado. prometendo resultado. Tá, vamos lá. Quero fazer isso contigo, porque isso eu faço com os médicos nas blindagens, nas nossas reuniões. Vamos no exemplo do nariz. Tu foi lá num cirurgião plástico e tu falou que tu quer o teu nariz assim, assim e assim. Tá. Será que o médico compreendeu o jeito que tu quer o teu nariz? O médico, ele não pode prometer o resultado. Mas, infelizmente, nessa questão do nariz, tu tá procurando tua estética. Uhum. Ah, é porque eu quero mais assim, eu quero mais assado, enfim. Aí, o paciente te explica pro médico de uma forma. O médico vai explicar da forma dele. Um mais leigo, outro mais técnico e tal. Eles precisam se comunicar. Será que essa comunicação ela foi realmente efetiva? O médico conseguiu compreender o que aquele paciente almeja, deseja, sonha, enfim, tá idealizando, porque muitas vezes o paciente idealiza algo que ele não consegue. Não tem como, mas ele Sim. idealiza. Será que o médico conseguiu traduzir tudo aquilo ali e conseguiu falar, abordar, né, para esse paciente? Olha, a estrutura do teu nariz não tem como, não permite tu fazer dessa forma. A gente pode fazer dessa e assim tu vai indo. Então, assim, às vezes, uma imagem falaria tudo. Com uma foto, uma imagem de antes e depois, tu poderia traduzir para esse paciente de uma forma educativa, informativa, sem garantir, ó, tu vai ficar assim. Entendi. Vai te falar, olha só, esse paciente aqui, sem identificar aquele paciente, daqui a pouco só o narizinho. Olha, esse nariz aqui tem uma estrutura compatível com a tua e tal, e o paciente ficou assim, porque a gente conseguiu trabalhar aqui, ia trabalhar assado, a cirurgia foi assim, sei lá. Às vezes o antes e depois, ele não é só uma promessa de resultado. Uhum. O que eu vejo hoje, tá? Não é que eu defenda a bandeira, não, vamos publicar antes e depois, porque... Não é isso. Vamos gerar desejo. Não é isso, muito pelo contrário. Mas a questão é que o médico, por muitas vezes, ele tem dificuldade de se comunicar com aquele paciente que já vem com uma ideia fechada. Tu deve sofrer muito isso também Sim. nos teus projetos. Às vezes o meu cliente, ele quer uma obra, eu quero mudar isso, daí eu entendo, faço. Ah, não era isso que eu falei. Aí daí chega, mas não era bem azul, esse azul não era o que eu falei. Era um azul meio verde, meio água, meio, Uhum. sabe? E aí até tu achar. E assim, ó, o jeito que a gente se enxerga é diferente que o outro nos enxerga, né? Então eu vou enxergar N defeitos que talvez tu não enxergue da mesma forma e nem a Pamela. E isso acontece na relação médico-paciente. Então, assim, o médico, ele tem que ter esses limites com esse paciente, ele tem que mostrar o que pode e o que não pode ser feito e cuidar na sua fala para o paciente não entender. Ah, mas ele me garantiu, ele me prometeu que ia ser assim. Então, o que eu entendo, tá? E o nosso escritório vem trabalhando muito isso. Mudar essa mentalidade. Porque ficou banalizado o tal do antes e depois. Ficou muito banalizado na questão que é promessa de resultado. E não é somente E isso. também Não porque tá, o mas aí médico não tem que pode... ser claro na comunicação dele. Não, mas é que vamos por assim, ó. Que nem a gente falou ali, existem outras profissões que estão fazem fora do... Como é que a gente do chama? ato Do médico. ato médico. Isso que estão fora do ato Que médico. não são médicos, profissionais não médicos, tá? Que fazem procedimentos que tem antes e depois. Isso. E eles publicam. Isso. O conselho Até a dele gente... Permite. Isso. Até a gente tem essa dificuldade quando a gente vai trabalhar com os nossos clientes. O que a gente pode ou não anunciar. Porque aí... Por E exemplo, o marketing de clínica tem a obrigação de saber sobre o manual de publicidade médica. isso. Então, o marketing que trabalha só com médicos e quer se nichar nisso é premissa, tem que saber. Isso. Então, a gente sempre, quando vai começar a trabalhar com um cliente que é da área da saúde, vamos dizer assim, a gente acaba tendo que entender o que pode e o que não pode naquela área. Porque daí a pessoa vem, eu queria fazer isso. Ah, mas não pode. Aí, às vezes, a pessoa, mas fulaninho, daí mostra lá um outro profissional que tá fazendo aquilo. Ele tá fazendo, mas ele vai, com certeza vai ser notificado. Ele vai ter que responder por aquilo ali. Exatamente. Tu tá disposto. Porque daí fica também... Que a gente entra num outro... O quanto a gente é responsável também por permitir aquilo ou não, né? É assumir riscos com os teus clientes. Exatamente. A gente faz muito isso. Olha, tu tem o caminho A, o caminho B. Aí eu vou te dar esses dois caminhos, tu vai saber as consequências disso e nós vamos assumir juntos os riscos e as consequências. Isso eu acho bacana. Isso. Tá? Isso eu acho que é o interessante da tua relação com o teu cliente. E se ele quer...
eu quero correr esse risco porque é fundamental pra mim hoje, o momento que eu estou vivendo, e lá na frente eu vejo, ok. Então vamos tentar nos blindar em relação a isso, já precaver todos os riscos, porque tu vai seguir esse caminho. E a gente tá numa era de educação, né? Em que as redes sociais, Uhum. tudo é voltado para educação. Marketing, de forma geral, a primeira coisa que a gente diz para os clientes é educar, ensinar o teu cliente, né, o teu paciente, a chegar para ti já meio pronto, assim, né? Uhum. Porque as pessoas vão procurar no Google, Mas vão eu- procurar um diagnóstico, E vão no procurar... Instagram, tu vai direto. Infelizmente ou felizmente, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo tu procura. Antes tinha, né, a Listel, as listas Isso. amarelas e tal. Hoje é tudo o Instagram. Muito mais do que o Google, do que um site. Tu não vai... Eu, pelo menos, não procuro em site. Eu vou direto no Instagram. Isso, Sim. porque ele virou um Não, mas é buscador. que, por exemplo, assim, nessa questão da publicidade médica, eu posso trazer exemplo. Eu pensei num exemplo aqui como é que é? Ginecologistas. Tá. Ginecologistas têm muito alcance em Instagram. Uhum. Elas fazem publicidade? É por Sim, isso. publicidade É médica. publicidade médica. E é permitido? Depende do que ela tá postando. É criar conteúdo Porque, às vezes, educativo educação é sexual- permitido. Educativo. O médico, ele tem o dever de informar e orientar os seus pacientes, tá? É Isso. um dever. Tá Uhum. lá no Código de Ética Médica. O manual de publicidade médica, ele vai te dizer aquilo que tu pode e que tu não pode postar. Então, o que é mais falado é o antes e depois, não pode. Tecnologias, tá? Todo mundo quer ir na melhor clínica, com maiores tecnologias, que vai levantar aqui, ali, vai fazer tudo, né, com os procedimentos minimamente invasivos, que também é uma outra polêmica que tem no meio médico. E aí, o médico que... Gente, os equipamentos médicos são fortunas. Fortunas. Então, por óbvio que tu vai comprar, tu quer demonstrar, que nem esse microfone aqui. Sim. Tá? Eu não sei se é o melhor, se é o pior, enfim. Mas ele tem um valor agregado. Uhum. Por óbvio, tu que adquiriu isso aqui, tu vai querer Sim, demonstrar. a minha clínica tem esse equipamento que faz isso. Então, tu vai lá nas tuas redes sociais e vai falar, ó, a minha clínica tem esse equipamento que levanta bumbum, que minimiza celulite, que tira celulite, que explode Faz o celulite. 3D da tua face. Exatamente, a gente- tu quer demonstrar isso, porque isso agrega valor, por Sim. óbvio, ao teu serviço. E a tua medicina, isso é óbvio. Um médico que atua com tecnologia e sem tecnologia, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Uhum. Todo mundo. Se tu tem um programinha X e a Pamela tem um Fulano programinha Y, pra fazer a mesma coisa, quem tiver o melhor programa vai conseguir alcançar muito mais. Não sei se resultado, mas uma informação, uma comunicação ou um falso resultado para aquele cliente, isso é certo. Porque também não adianta ter muitas tecnologias e não ter a capacidade de guiar aquela tecnologia. Tem tudo isso. E a Mas gente faz entra em diferença. N0. Mas aí é um problema do médico. Exatamente, Mas aí mas faz vamos lá. diferença. Ah, tu quer estar na clínica que é mais atualizado. Como é que tu vai saber se ele não mostrar? Se ele não mostrar. E no manual diz que tu não pode. Então, tu tem que entender o manual, entender de publicidade médica, ler 1000 vezes aquilo ali até tu entender como que tu vai jogar aquilo ali. Tem que ter uma Então, interpretação de português. também. E aí a gente Português junta jurídico. o médico, a gente junta a nossa blindagem e a gente faz reuniões com o marketing. Se o médico já tem um marketing terceirizado, a gente fala, é o momento de pensar fora da caixa. Se Sim, tu tá tem acostumado a só fazer o antes e depois pro teu médico, sinto te dizer, Parou. parou. Ai, mas é isso que atrai. Mas Não, nunca olha só. me pegaram, nunca vieram. Agora, pode acontecer, pode pegar. Quando o médico chega pra gente sem uma notificação do CRM, o nosso trabalho, ele vai com muito mais calma, o médico vai desapegando, porque o médico também não sabe. É muito marketing que diz, ai, a gente postou assim, deu engajamento, tal, atingiu. Não é isso? Sim, o marketing quer fazer a mídia que vai mais chamar atenção. Então, assim, eu sempre falo, cada um do seu quadrado. Então, Não, o claro. médico vai pensar de um jeito, o marketing dele vai pensar de um jeito, o jurídico dele vai pensar de um jeito. E neste momento a gente tem que unir as formas de pensar. Vamos se unir. Então, olha só, marketing, tu vai ter que pensar fora da caixa. O antes e depois não dá. Mas uma foto de um paciente que tu não identifique aquele paciente e todo o teu comentário, a tua legenda, enfim, o teu post for explicativo, educativo, não vem problema nenhum. O que acontece hoje? Tu bota o antes e depois, um do ladinho do outro, que isso pra mim tá mais do que banalizado e chato, Uhum. porque não é isso que vai me garantir que o médico é muito Sim. bom ou não naquilo ali, que vai me trazer segurança, né?
Então, o antes e depois, eu entendo que ele ficou banalizado justamente por isso, porque foi tanta postagem, assim, do médico e de tantos outros profissionais que tu agregou aquilo ali. Antes e depois, resultado. 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 É assim que vai ficar. Vamos explicar o porquê que ficou assim e não ficou de outro jeito. Como é que chegamos naquilo? Para que serve aquilo ali? Então, o médico ele tem o dever de explicar. Não só, eu tenho a tecnologia X, é a mais cara, é a que tá bombando agora, é lançamento, porque eu vi no congresso tal. Não vai nessa linha. Marketing, vamos pensar diferente? Vamos pensar em explorar essa tecnologia. Daqui a pouco tu não trabalha o nome, que também não pode trabalhar nome de produto, de medicamento, tecnologia. Então, assim, não vamos falar o nome do equipamento. Vamos falar para o que ele serve. Para que eles... No que ele vai realmente... O que ele busca. Isso, como é que tu usa ele, às vezes. Exatamente. Então, eu vi um muito legal que é mostrando era um dia de produção que ele fazia. Daí era com a pessoa. Vamos supor, eu fui lá, fiz um procedimento. E daí eu vou fazer maquiagem, cabelo, tudo dentro do ambiente do consultório. E aí mostrava a pessoa produzida. Ficava subentendido ali que a pessoa tinha feito um procedimento que aquele era o resultado. E daí usava uma descrição ali, né? E aí no final aparecia o médico e a paciente, assim, do tipo, a paciente feliz, abraçando de alguma forma ali. Isso eu entendo que não pode. Tá. E aí eu pensei, e daí eu fico muito na dúvida. A gente sempre fica na dúvida quando olha ali, né? Então, tipo, ela não falou que foi um antes e depois, nem nada, mas ela fez uma produção e a pessoa se olhando como, tipo, tô realizada, sabe? Pela tua fala, eu entendo que não pode, mas isso tudo tem que analisar. Tem que analisar. Tem que analisar. E aí, a partir dessa análise, e aí trazendo muito o meu conhecimento do escritório, conforme a nossa experiência, conforme que a gente lê 1000 vezes aquele manual, né? A gente faz... Aí vai dar ser a defesa do médico perante o seu próprio conselho. De justificar. Olha, eu postei assim, porque não sabia, porque errei, porque era, né? Ou eu postei assim, porque entendo que dessa forma eu estou cumprindo meu dever de informação, de educação. Não estou no viés de mercantilização da medicina, da banalização da medicina. O CRM traz muito isso. Então, tu justificar. E a gente gosta muito de trabalhar a questão do questionamento. O William e eu, nós somos questionadores. Então, assim, as nossas defesas de questionar o conselho. Então, tá. Ok, tu tem um manual que só me diz não. Me ensina. Me ensina como faz. Se tu é um conselho que busca proteger os médicos, que tem lá os pilares, né? Os valores e tudo mais, então ensina. E nesse mundo digital, eles não têm nenhuma capacitação, assim, nada pra oferecer pra esse mercado que é tão difícil, né? Tem um produtinho bom, hein? O marketing, eu sempre falo, nas reuniões que eu tenho com os marketing, cara, tá aí. Tá aí um negócio que tu pode te especializar, de ler, de buscar conhecimento. Eu falo, pensar fora da caixa. O médico ou o marketing? O marketing. Sim, o médico não vai ter. Ele não quer ter ele não tem essa pegada. Mas eu não digo nenhum. Ele nem precisa. E eu nem quero que ele tenha, né? Não. Se a gente tem profissionais. O médico não tem que ter. Mas eu acho que quem fiscaliza isso também tem que abrir. Tem que ensinar a informação de uma forma clara. Se tu quer educar aquele médico, o conselho tá ali tipo, pra proteger. Não pode. Então o que pode? Exato. Né? Seria muito mais positivo, frutífero, era o CRM dar um manual do que pode fazer e como se pode fazer, o que se deve fazer, do que simplesmente ser um manual negativo. Então o médico tem que usar daquele negativo e entender. Então, assim, eu tenho uma frase do que não pode, eu tenho que pensar em infinitas possibilidades do que pode. E é isso que a gente faz dentro do nosso escritório. E ajuda o médico a pensar fora da caixa. Se ele tem um marketing, como esse marketing vai pensar. E aí eu acho que abre uma porta também pro marketing. Sim. Eu já falei com marketings que ficam ali realmente batendo biela. Não conseguem. Nossa, não tem como. Se não fizer um antes e depois eu não consigo. Tem como. Exato. Poxa. Não, tem que... tem uma clínica agora que tem um marketing excelente. E aí eu fiz uma reunião e disse, olha... Essa reunião é chata, ela é morosa, eu só vou falar que não. E eu preciso, com a competência de vocês, o estudo de vocês, a capacidade de vocês, a gente pensar juntos como pode. Cara, sério, foi muito bacana. Na outra semana, o marketing fez uma postagem e me mandou antes de publicar. O que tu acha, Bibiana? Acho que dá? Cara, tá excelente. Tá excelente. Não tá bom, tá excelente. Eles ficaram muito aliviados, porque eles estavam tensos, assim, como a gente vai pensar. Porque publicava, assim, muito antes e depois, e eles falavam, nossa, eu nunca pensei no resultado.
O marketing falou assim. Eu pensava que era realmente pra informar. Por óbvio, tu tá vendo o resultado. Sim. Mas é uma forma daquele paciente entender como que funciona daquele procedimento até o final. Nesse em específico era um transplante capilar, é uma clínica de transplante capilar. E aí, então, até aquele paciente entender a técnica, o tipo de fio, como é que é a extração, implantação, às vezes ele não pega na fala. Uhum. Sim. Mas se tu mostrar uma foto da evolução, às vezes não é só um antes e depois, né? O início e o final. Tu mostrar todo esse meio, a evolução daquele fio que foi extraído, que foi implantado, que cresceu. Então, assim, e aí eles conseguiram de uma outra forma de, cara, tá perfeito. Vamos nessa linha de pensamento que vai dar. Os teus clientes, eles querem essa abertura, eles pedem essa abertura, não sei se chama de facilitação do CRM, de ter mais publicidade ou ter mais possibilidades de O que de que hoje publicidade? tem, né? A gente vive um momento de outros profissionais da saúde invadindo, não é tentando, eles estão invadindo o ato médico, Uhum. né? Que são atos que deveriam ser privativos do médico, porque assim, existem N faculdades, tá? É a mesma coisa porque eu fiz uma cadeira lá que falava de um cálculo que tem na engenharia. Pronto, estou Engenharia. apta. Sou Sou engenheiro. Então, assim, hoje tem muito isso, tá? Então, existe a faculdade de medicina, existem outras faculdades. Não estou trabalhando aqui que uma é melhor que a outra. Estou dizendo que são diferentes. São diferentes Então, áreas. A graduação é diferente, a abordagem é diferente, tudo é diferente. Uhum. Então, assim, o que o médico estuda, provavelmente o dentista não estuda. O enfermeiro não estuda. O biomédico não O estuda. design de interiores não estuda a mesma coisa que o arquiteto. Não. E por vezes teimam que sim. Que estão aptos para fazer um trabalho do outro, né? Então, existe essa questão de capacitação mesmo, de tu aprender aquilo ali. E aí, às vezes, tu faz uma graduação e aí tu faz uma especialização e tá tudo certo. Eu fiz uma especialidade lá na área da medicina X, então tô dentro da jogada. E não é assim. Então, existe a medicina, existem todos os outros profissionais que estão invadindo isso. E a gente tá vivendo, eu digo, já falei, escreve aí. Em 5, 10 anos, tá? A gente vai ter. Hoje já tá vindo, mas daqui 5, 10 anos, pessoas mutiladas, deformadas fisicamente e psicologicamente. A gente já tá tendo muito isso. Teve o caso do Naldo lá do nariz e tal. Não sei. Ele quase perdeu o nariz. Isso Ele é foi muito fazer grave. Muito grave. Então, Ele assim, fez um procedimento no nariz e quase perdeu. Com um profissional que não era médico. que necrosou. Oh my God. Então, assim, é muito complexo. Joga nas redes depois, procura lá, que tu vai ver muitos Será que não era casos. mentira? Porque o Ronaldo andava mentindo. Ele adora uma coisinha. Ele mesmo Então- que fez. Não, mas é isso. A gente Foi no lida médico com especial. todas as profissões, né? A gente atende várias profissões e a área da saúde realmente é muito delicada Uhum. na questão do marketing, mas também nessa questão de conflito. É um assunto que a gente sempre tem com nossos clientes. Uhum. E até quando a gente vai fazer reunião, assim, para conhecer né, as empresas, é isso de, tipo, qual é o teu, a gente sempre pergunta, qual é o teu serviço principal? E muitas vezes a gente acaba questionando, tá, mas isso aqui, mas essa profissão faz isso, a tua também faz. Mas é que nem o marketing. E aí a gente fica ali brigando, tipo, né? E aí eles sempre comentam da briga, não, mas porque o meu conselho, isso aqui funciona assim, Permite, não né? permite. Não Não, permite. mas E existe olha só. briga dos conselhos também, tá? O conselho Entre de os- medicina com outros conselhos, do que pode, o que não pode. Existe a lei do ato médico, então tem vários conflitos, assim. Então, quando tu me perguntar, mas os médicos pedem isso do conselho, É. existe o que eu entendo que deveria ter? O conselho ter essa visão de que não adianta só caçar os médicos sobre essas publicidades e pegar o médico que fez o antes e depois, que não deveria. Vamos blindar esses médicos também. E eu entendo que a publicidade médica, ela é uma questão de saúde pública. Uhum. Sim, Porque total. no momento que tu proíbe o médico de postar um antes e depois e falar das suas tecnologias e dos seus procedimentos e tudo mais, e tu permite todos os outros profissionais que estão fazendo tudo isso, tu tá capacitando, tu tá deixando uma porta aberta. Sim, a pessoa Porque o pode paciente botar vai no lá no- Google. Exato. E o paciente vai lá, eu vou no médico X. Ele não postou nada, ele não me explica, ele não sei se ele tem a tecnologia, eu não sei como é que é o antes e depois. Porque, gente, não é só resultado. Se a gente for pensar como paciente, tu vai procurar. Eu quero isso. Porque, assim, às vezes, se o Porque médico eu quero não tá entender como ele falando, faz. Sim. E eu quero que a pessoa que tá falando, ela seja responsabilizada pelo que ela está falando.
né? Porque tem muita galera que põe no Google, estou com uma dor de cabeça. Putz, câncer. Vai Sabe? morrer. Tipo assim, vou morrer no mês que vem. Porque no Google tem as informações E escritas. daí tu vai pra um YouTube que tem Por um videozinho qualquer ali de pessoa. 5 minutos que vai te explicar. E daqui a pouco o médico não pode fazer esse tipo de vídeo. Isso. Mas outros profissionais Outros- que não têm esse conhecimento, não têm essa capacidade, fazem. Aí tu vai aonde? Ah, como o médico não fala e esse profissional fala, E promete resultado? eu entendo que esse profissional sabe do que ele tá falando, ele sabe o que ele faz, então eu vou nesse. Então tu abre uma porta para tudo isso. Então eu entendo que deveria ter este movimento. E aí quando tu perguntar, mas o conselho é unido, os médicos são porque unidos, não tu vejo pode- dessa forma. Tu pode brigar contra a publicidade dos demais, ou tu pode brigar pela. Não, vamos nós sair pra frente. Educar assim, a população, Isso aqui as já pessoas. tu consegue voltar mais. Né? Essa publicidade que as outras especialidades estão fazendo, tu não consegue Não. mais Tem que Não. mudar proibir. a do médico. Não, agora que já que tá. Vamos permitir e como permitir. Isso é a Tá, evolução não- do mercado. Ok, porque assim, o CRM levanta muito a questão da banalização da medicina e a mercantilização. Então, o médico ele não pode atuar de uma forma que ele vai banalizar a medicina, porque a medicina trabalha que é com pelo realmente. dinheiro. Eu Não, tem que prefiro ser muito pelo- mais o médico dizendo como ele faz, quem é ele, como ele chegou até lá, quem é essa pessoa, do que propriamente explicando o procedimento ou mostrando um resultado. O médico, para tu entenderes, o médico ele não pode publicar que ele está em congresso, ele não pode publicar todos os cursos que ele faz. Nossa, cara. Ele não pode, ele pode ter N especialidades, ele não pode publicar mais de uma, ele não pode se dizer especialista mais de uma. Então, assim, tu pode ter um super médico, Uhum. Não, ser um ninguém super vai médico, saber. mas não pode. É. Tu pode falar dentro do teu consultório. Ah, eu fui tudo isso. Porque, assim, existe muito congresso na área médica que eles buscam atualizações e tal. E aí, tu postar que tu tá num congresso lá na Itália, ah, não. É concorrência desleal. É autopromoção. Então, tu não pode publicar. Mas todos os profissionais que fazem N congressos estão lá falando. Aí, tu vai aonde? Tu vai no médico que só vive em Porto Alegre, ali na caverninha dele, Sim. que tu acha que ele tá só ali, que ele não tá buscando mais informação e atualização. Ou tu vai num outro profissional que viaja pelo mundo inteiro buscando informação, tecnologia, inovações. Tu não sabe, tu não teve acesso, né? Sim. Tu O não médico consegue pode te escolher. apresentar tudo isso dentro do consultório, mas como é que tu vai chegar? Pra te ter uma ideia, o manual de publicidade médica proíbe o médico a informar nas suas redes sociais endereço e telefone. Como que tu vai chegar nesse médico E se além, tu não sabe o endereço dele? e além do manual, o que tu vê assim nessa questão das outras áreas com a especialização de internacionais, de institutos, Ah, tem não muito. sei o que tu faz EAD, Ah, o ED é complicado. né? Eu acho que pra mim, tá? Tipo, Na da minha visão. saúde, O EAD eu sou- é complicado em várias áreas, mas na área da saúde, o EAD eu acho que é proibido. mais complexo. Mas tem muito, tem dentista dando aula para todos os profissionais possíveis e imagináveis. E, infelizmente, tem muitos médicos dando aula para esses, capacitando dentista, biomédico, abrindo toda uma porta, né? Porque daí existem médicos que realmente fogem disso tudo que a gente vem falando aqui, disso tudo que a gente luta pela defesa do ato médico, e aí vão realmente pela mídia, pela ambição, pelo dinheiro, pela fama, e ok. Aí a gente vai ter isso em todas as profissões, certo? Sim. Então, não julgo isso, não detono que a gente tem em tudo, assim. A gente também, não é o meu trabalho não é, nossa, o médico é o melhor profissional, que categoria. Não é esse o meu trabalho. O meu trabalho é blindar esse médico, qualificar esse médico nas questões dos direitos e deveres, o que ele pode, o que ele não pode. Para não viver sempre no medo, no receio. Assim como vocês Sim. fazem o marketing, orientam e buscam o melhor engajamento, o melhor horário, enfim, tem N coisas que é um mundo muito à parte, eu acho as redes sociais um mundo muito à parte. Tu busca sempre o teu melhor, esse é o nosso trabalho. Sim. Mas assim, o que a gente busca também como marketing é uma coisa que eu muito pedia pra Pamela pra Supply. Não importa, não interessa se, pelo menos ao meu ver, pra minha venda, eu não quero vender que eu fiz um piso no nível, com rejuntezinho alinhado. Não é isso que eu tô vendendo. E o médico também não tá vendendo o melhor resultado dele. O médico Ele nem sério, deve, né? nem deve. Mas assim, Mas enfim. não é o melhor marketing esse. O melhor marketing é
tua capacidade, quem sou eu, o que eu tô fazendo. Eu prefiro E outros muito mais pacientes, clientes, irem divulgando o teu nome e automaticamente vão ver o resultado. Daqui a pouco, o Léo fez o procedimento no nariz. Nossa, mas é tão sutil. Eu acho que ele fez alguma coisa. Ficou tão bem. Ai, Aham. o que que tu fez? Ah, qual é o teu nome do teu médico? E pronto, é aquilo ali que basta. E aí tu vai, e aí tu procura, e tu vai te informar. Porque assim, ó, Tá, mas isso bastava, né? Hoje em dia, Mas aí, digamos o assim, ó, médico ele precisa também se vender, ele se precisa se autopromover. posicionar. E ele Ele precisa entender precisa como disso. se posicionar. porque o médico tá É perdendo a espaço. linha tênue, né? Só que daí o médico tá perdendo espaço Exatamente. para outros mercados, Isso. para outros profissionais. Isso. Só que a ideia que eu entendi aqui é que, por exemplo, no futuro, daqui 5, 10 anos, quem vai pagar a conta são os médicos. Porque eles vão virar, que nem ela falou ali, o mecânico É a oficina desses dos profissionais. profissionais de agora. E isso pra mim é muito sério, muito sério. A gente recebe mensagens, recebe e-mails, recebe contatos, a gente faz reuniões de pacientes de outros profissionais. E aí chega muito através do médico, né? O médico fala assim, cara, chegou uma intercorrência aqui. Eu vou meter a mão nisso aqui. Pensa tu recebendo uma obra calculada errada, sei lá, me ajuda no teu exemplo, uma obra que tá ferrada. Uhum. Tu vai pensar ou vai mergulhar de cabeça? Não, eu vou consertar isso aqui. Mas até onde é a tua responsabilidade? Onde é que termina a daquele profissional e inicia a tua? Então o médico também tem muito receio. Por isso que eu digo assim, é uma questão de saúde pública, as pessoas entenderem o que elas estão fazendo. Sim. As redes sociais é muito bom para vender, é muito bom para se comunicar, para se mostrar, para se posicionar, mas elas trazem a falsa ideia, a ilusão que todo mundo vive uma vida perfeita. Tu vê lá a barriguinha da fulaninha, não tem celulite no bumbum. Cara, ela é perfeita. Rararara. Aí tu busca, e aquilo fica no teu inconsciente. Gente, a gente vive isso. Sim. A gente tem tanto conteúdo naquela rede social, naquele Instagram, que tu fica naquilo. Não, a pessoa Ai, se por que obriga que eu a não sou gerar. perfeita que nem a Tu nem sabe a vida dela Uhum. fora daquilo ali. Que não existe vida perfeita. Mas tu consome aquele conteúdo, tu vai consumindo aquele conteúdo, tu vai consumindo. E aí tu vive aquilo ali, tu idealiza aquilo ali e tu quer um resultado. E tu acaba jogando isso para aquele médico. Uhum. E não é assim. A vida não é assim. Não. Então, assim, as redes sociais, elas têm têm o benefício, mas também têm esse malefício. E o malefício é isso, assim, tu consumir algo que nem existe. Tu quer uma perfeição que não existe. Não existe. Tá, mas aí eu vou entrar. Temos tempo? Como é que tá de tempo? Temos, que eu queria trocar de assunto, mas pode seguir. Eu posso fazer uma perguntinha Pode, pra Helena, claro. mas não sei se eu vou mudar de assunto. Tá. Anota aí depois, não A esquece. pra não- publicidade médica, ela... Não, ela é É, genial. Não, dá mas eu um- vou entrar, eu vou sair um pouco da publicidade e eu vou entrar assim, ó. Porque essas especialidades, essas outras áreas da saúde, Isso. tá? Tem certos procedimentos do ato médico que o médico ele quer que fique pra ele, né? Por questões de autoridade E de mercado. e de mercado. Não vamos ser hipócritas. Exato. Não, Só que aí que tá. A outra área da saúde hoje existe treinamentos, vai muito da pessoa, não é nem do profissional, da pessoa. Que tu falou do meu exemplo da parte da engenharia, tá? Uhum. Eu te digo assim, ó, com muita certeza. Se tu hoje quiser construir uma casa, tu tocar a obra, tu consegue. Porque tem vídeo na internet. Nossa. Só que tu vai despender um tempo pra aprender isso aí. Mas Entendeu? vai. Mas De algum vai. jeito vai. Exato. Entendeu? Tu consegue fazer. Vai ter o estresse. Vai dar errado, vai ter que Tu vai contratar errar, tu É, vai demorar um pouco mais. mais do O teu que. custo provavelmente vai ser bem maior entre os erros e acertos. Bom, vamos lá que tu vai economizar vai tete a tete, tá? Uhum, Eu tenho amigo que já construiu tete a tete comigo, não é engenheiro. Não é questão de custo. Só que o tempo dele, que ele dedicou pra aquilo, é o meu trabalho. Eu sou pago pra isso. Uhum. Ele tá deixando de receber. De trabalhar na questão dele, na profissão Exato. dele. Só que a questão Isso da. é uma situação. Vai. Aí, só que assim, eu sou outro profissional da saúde e tem essa especialização. Tem treinamento, Uhum. treinamentos sérios. Tem pessoas que vão orientar, tem cursos bons, realmente bons, pra fazer tais procedimentos. E eu vou lá e me especializo nisso. Uhum. Eu sou bom nisso também. Faça. Não é permitido fazer?
Se tá dentro da tua graduação, do teu conselho, das resoluções, tá tudo ok. Se é realmente permitido, então não é ato exclusivo do médico. Já começa por aí. E não tem Mas faça. atos médicos que também poderiam ser distribuídos para as outras áreas para facilitar o acesso para as pessoas? Porque Acho- a medicina, assim, para entrar em medicina, passar a medicina, Uhum, a graduação, uhum. é muito difícil. Para outras áreas que têm outros cursos, é mais fácil. Então, às vezes, as pessoas elas vão estudar, Uhum. né? E vão aprender sobre aquilo e vão se Sim, especializar daqui a pouco naquilo. aquela graduação que ela fez foi uma porta de entrada para a área da saúde, Isso. para conseguir chegar numa especialização e fazer aquele ato que ela tanto queria, Isso, mas ela não exato. conseguiu a medicina e aí ela foi por outro caminho. Eu entendo tudo isso, mas aqui a gente tá falando de saúde, né? Então, assim, se a graduação de medicina é a única que vai capacitar esse profissional, tu encurtar o caminho no final, Sim, entende? ao encurtar o caminho, tu já tá fazendo de uma forma Errada, você já errada. começou errado. Então demora um pouquinho o teu processo e chega lá onde tu realmente deseja, tá? Uhum. O que acontece muito em muitas profissões, tá? Não sei se eu vou responder a tua pergunta. Não sou médica para saber o que poderia ser aberto para Aham. outras profissões. Não consigo te Não responder tem como isso, ser. tá? Porque não sou médica. Mas juridicamente eu entendo que a gente tem as responsabilidades das profissões. O que acontece muito hoje, tá? Profissional X que não é médico, tá? Uhum. Ele pode fazer procedimentos da tua testa até aqui o teu pescoço, aqui teu colo. Aí, o que diz na resolução, o que tu aprende na graduação? Que tu vai só aqui, tá? Aí ele já entende. Ah, mas se é aqui, então eu posso fazer uma autoplastia, eu posso fazer uma rinoplastia, Uhum. né? Uma bichectomia. E isso são atos médicos. Ah, sim. Não significa que tu tá apto para mexer nesta área, que tu pode fazer tudo nessa área. Uhum. Tá? Isso é um grande conflito que a gente tem com profissionais que são aptos para mexer só até aqui. É que são profissionais e as Tá. pessoas, Sim, né? tá. Tá? Então, assim, aí existe capacitação para isso, curso para isso, especialização. E aí a gente entra num nicho e a gente acaba fugindo muito. E aí que eu concordo com o conselho quando ele fala, quando a gente entrando para isso, a gente banaliza a saúde, Uhum. mercantiliza a medicina em si. Sim. Que já é muito... E abre porta só pro angariar, pro ter o dinheiro. Porque assim, ó, sei lá, entre fazer um tratamento de canal e fazer uma bichectomia, qual que tem o maior custo? Não faço E ideia. talvez em menos tempo, tá? Então, assim, é isso que a gente vai vendo nessas outras áreas. Ah, sou enfermeira, tá? Se eu der plantão, ficar lá, atender paciente assim, assim, assado, 12 horas, eu vou ganhar X salário, sei lá. Uhum. Mas se eu fizer voltada agora para uma enfermagem estética, tá? Que existe existe tudo isso. Cara, Eu só interpretei que não falei Nada. nada. Uhum. em uma hora eu vou ganhar. O que eu ganharia no Cê- mês inteiro. Imagina, gente. Então, assim, volto naquilo. Existe profissional e profissional, pessoas e pessoas, e a gente entra na ética, na moral, em tudo, no risco que tu quer correr. Porque tem muito ética. Mas Assim, é que pô, daí eu abri essa porta. Eu posso fazer... entra a questão, se o médico se responsabiliza por isso, tipo, se o médico tem toda uma estrutura pra isso, Isso. que é o ato médico, e os outros profissionais não têm, Vamos começar na graduação, tu entende? Tu acabou de Que é falar que exclusivo. engenheiro e design são coisas diferentes, mas Arquiteto e por design. muitas vezes se acham isso, apto, tá? Sim. Será que realmente é apto? Ah, tu pode até fazer. Mas será que tu realmente tem todo o conhecimento aprofundado? Mas eu levo pra tua área. Se eu pegar 3 aninhos fiel, estudando só direito trabalhista, eu não vou ser bom? Ah, provavelmente. mas é que a questão é que tu tá falando de um papel, né? Tu tá falando. Não de Porque um papel. antes eu tipo falei assim, o ó, seguinte, o direito do trabalho que eu quero dizer eu assim, não ó. me Eu importo entendi com que é tu não diferente tá- da saúde, tu tá da falando vida da daquela vida, pessoa. tu tá- Eu tu- entendo isso. A saúde é a vida daquela pessoa, tipo, tu tá arriscando muito mais do que só financeiro. sim, do é que que a pessoa só- entende que o estético não é a vida, mas até começar a ser, né? É Gente, vida, é é o saúde. Deu uns risco, 5 a né? 10 anos, né? Eu tô chutando isso aí. Sério, eu tô chutando isso aí. Vocês vão ver muita gente deformada. A Pessoas gente já deformadas. está Vocês vendo, têm né? muito caso Mais disso erros aí? médicos.
A gente recebe muita questão de paciente que procura médico para conseguir consertar, tratar, verificar aquela complicação, intercorrência, e aí chega na gente. Muita intercorrência. Gente. Porque eu já Não vi... é brincadeira. Porque não tem é muito brincadeira. disso, né? Eu vejo aqueles programas de Pior que fazer medicina. tatuagem bêbado, né? Eu adoro ver aqueles programas de médico, né? Uhum. E aí tem muito isso, assim, que eu vejo quando o paciente chega, né? Pode ser que seja diferente, Uhum, mas é o que eu vejo. Com um problema que algum outro médico causou, Uhum. tipo, fiz uma cirurgia, não deu certo, Acontece. né? Como pode acontecer. Muitos médicos não assumem dali em diante pelo risco do que aconteceu até ali. Né? E aí, tipo, vai ficar pior ainda, porque tu tentou dar o teu melhor ali, não foi possível. E aí a responsabilidade recai sobre ti. Essa Então, que muitos não pegam. Imagina tu Uhum. ainda pegar um paciente de outro de profissional. outro profissional que não tem nenhum respaldo, não tem nada, né? Tu não faz a mínima ideia do que a pessoa fez ali. Exatamente. O que acontece muito, tá? E aí não é, médico não é, médico não faz. Mas em outras áreas acontece muito, quero fazer um preenchimento. Aí tu vai lá, paga e entende que tu vai fazer com ácido hialurônico, por exemplo. E aí aquele profissional, porque ácido hialurônico é caro. Uhum. Aí o outro profissional que tá visando muito mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, ele vai comprar um outro produto muito mais barato. Aí existe o silicone, o PMMA e assim vai. Aí injeta aquilo, gente. Fica com aquela boca linda, maravilhosa ali naquela hora. Aí vai passando o tempo, vai passando as horas, vai passando os dias, vai passando os meses, às vezes anos, tu descobre que aquilo que tu pagou não era ácido hialurônico, era PMMA. A gente tem casos lá no escritório disso. E é caso grave. Grave. Gente, PMMA é plástico. Sim, achei um caso famoso aqui no Rio Grande do Sul. Então tu compra uma coisa. André Surak? Exatamente. Ah, sim. Tu compra um procedimento, tu compra um produto, tu compra um profissional. A gente compra, né? Somos pacientes, mas somos clientes, né? Então tu compra aquilo ali. Só que se tu não busca informação, tu tá indo pro caminho errado. Então, assim, não é, esse tá apto, esse não tá. Eu entendo que antes de tudo isso é dever do paciente, como cliente, buscar informação. Seja crítico. Eu quero a boquinha X. Tá, como que chega Não nessa... vai ser só na permutinha da blogueira ali, vai botar qualquer coisa na boca. Então pesquisa. Quem é o profissional capacitado, apto, que pode fazer isso? Sim. É o X. Tá, mas investiga mais um pouco. Tenha certeza, né? Esse profissional, até os médicos às vezes, né? Às vezes dá a entender que ele é especialista numa coisa e ele não é. Então procura. Sim. Procura. A mesma coisa de advogado. Procura, joga lá. Existe o site da OAB, existe o site do Conselho de Medicina. Joga no Google, procura o conselho daquele profissional que tu tá contratando e joga o nomezinho. Vê se ele realmente é advogado. Daqui a pouco eu não sou. Então vai lá, vai no site da OAB, Sim. joga o meu nome, vê se eu sou advogada. Vê se a minha OAB tá ativa. Mesma coisa com médico. Vamos lá, procurem. Os pacientes também têm esse dever. A gente, como paciente, tem esse dever. A gente não procura lá, qual é a tua experiência? Tu vai falar 1000 experiências. Uhum. Cara, vamos lá, deixa eu jogar no Google ver se tem, deixa eu ver no Instagram, deixa eu ver nos conselhos, deixa eu ver em algum lugar, deixa eu entender. Tá, existe algum cliente teu? Me dá um endereço, eu gostaria de ir lá conferir se realmente a casa tá de pé ainda. Uhum. É isso, é buscar informação. Infelizmente, e aí muito voltado pro mundo médico, que é o meu dia a dia, os pacientes jogam tudo no colo do médico, o conselho joga tudo no colo do médico, o médico não sabe como fazer, como se defender. E aí é que entra o nosso trabalho. Vamos te blindar, tu precisa entender até onde é o teu dever, o teu direito, a tua responsabilidade, até onde tu pode ou tu deve ir. É aí que é a blindagem do nosso escritório. E ele ficar focado na especialidade dele. Se desenvolver na área dele. Em exercer a medicina Não quer com trabalhar qualidade. Da engenharia. Que Com tem, qualidade. O que tem, assim, o que mais tem é empreiteiro. Tu não que tem tem medo um engenheiro que assina pra ele. Porra, cara. E a galera contrata o empreiteiro, exige RT, sabe que ele sabe que ele não é engenheiro. Eu contratei, eu sei que tu não é engenheiro, mas eu te exijo uma RT. Tipo assim, compra aí na internet. E porque o custo é mais barato, né? Mais E viável. tem uns que E vendem. tem engenheiro que vende. É. Assim como todo lugar tem Toda profissão. Toda profissão. Eu queria mudar de assunto pra gente não perder essa antes de acabar, porque eu queria saber, tu tem uma presença muito forte na internet. Tu jura isso? Sim. 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 Eu não enxergo assim.
Porque Se os médicos não enxergaram ainda, eles não eu estão estou procurando certo. iniciando esse meu processo Isso. nas redes sociais. Mas com uma presença frequente e forte, que passa muita personalidade, tipo, tipo assim, especialista, porque era o que a gente tava falando antes, né? Autoridade. Uhum. Autoridade é e quando tu fala ali, realmente a gente Que bom. É percebe que tu isso. bom que a gente nichou, consegue. né? Quando tu nicha, tu tem uma relevância para aquele nicho. Aí isso é importante. Porque é o meu dia a dia. Então eu Isso. acabo falando, como eu estou falando aqui com vocês, o meu dia a dia. É a minha experiência, aquilo que eu venho lutando todos os dias. Que bom que eu tô conseguindo Sim. E transparecer aí eu isso. queria saber em que momento que tu entendeu e que tu decidiu que a internet era um bom lugar pra te alcançar. Isso pra mim é bem complexo, porque eu sou advogada e as pessoas entendem, não, advogado não tem vergonha, é sempre cara de pau, vai falar em qualquer lugar, em qualquer Tem público. o poder da fala. Não, eu poder sou do muito argumento. tímida. Eu sou muito tímida. Então, assim, pra mim, as redes sociais é algo bem complexo. Ligar uma câmera, assim, já dá aquele nervoso até... Então, é o dia a dia, todo dia tu faz um pouquinho, é que tu vai quebrando isso. As redes sociais não foi uma coisa que eu escolhi, confesso. Se eu pudesse não ter redes sociais e para falar disso e fazer os vídeos e escrito, eu seria aquela pessoa que deixaria para alguém fazer. Uhum. Sabe? Vou contratar alguém vai fazer. Só que na minha profissão, e aí eu entro realmente na advocacia, precisa, não sei se todas precisam, assim, tu mostrar a tua presença e o teu rosto. Eu vejo que na advocacia, sim, né? Porque a gente vai estar contratando o escritório Lousa e Boaventura e a gente quer saber quem são os advogados ali. Então é importante saber quem é a Bibiana, quem é o William, conhecer o jeito de cada um. Então, a partir disso, eu fui entendendo e assimilando a potência das redes sociais e que eu preciso estar ali presente. Uhum. Porque senão um outro profissional menos qualificado do que eu, menos capacitado do que eu, porque simplesmente ele tem essa cara de pau, ele acaba se posicionando e eu vou perdendo o meu lugar no mercado. É assim que eu vejo. Então, é daí que eu tiro a minha coragem de me posicionar e ir fazendo as gravações, os stories e os reels. Porque As caixinhas de pergunta. nossa, pra mim, assim, é um mundo. E eu venho fazendo de forma muito orgânica, né? Eu não tenho assim, nossa, qual é o meu melhor horário, o meu melhor público. Eu vejo, assim, pela rotina dos meus clientes, que eles acessam muito de manhã, bem cedo, ou de noite, bem tarde, por conta da rotina de trabalho deles, assim. Sim. Então eu venho muito na questão orgânica, como vocês chamam, né? É isso. Não tem Até alguém que fica escolhendo as fotinhos quando tu coloca lá do tipo, não, a Laurinha assim. Não, eu mesmo, eu vou fazendo e aí vou indo. E a gente vai tendo o filtro, né? E os clientes vão vindo, vão surgindo, vão ficando, os seguidores, eu digo seguidores, vão ficando ou não. E assim a gente vai. Não, mas é que o advogado também tem muito dessa mesma questão do médico. Ele não pode postar algumas coisas, Não. né? Eu não posso citar número de processo, as partes, eu não posso publicar, por exemplo, uma sentença. Tive uma sentença super favorável ao meu cliente, eu não posso publicar, porque daí é autopromoção, tem isso também. A gente tem o código, né, da advocacia que a gente também tem que seguir. Então, tudo a gente tem que cuidar o que a gente pode, o que a gente não pode publicar. Mas isso aí também não é uma coisa que vá engajar muito, né? Eu prefiro muito mais explicar o meu trabalho e os conceitos, né, daquilo que eu vou trabalhando. O que é uma publicidade médica, o que pode, o que não pode, o que é uma blindagem, o que é um prognóstico trabalhista, o que é o trabalho. Prefiro falar do meu trabalho e como eu atuo, do que ficar mostrando esse tipo de resultado, entende? Uhum. Porque às vezes não é isso que ele quer saber, às vezes não vai nem entender. Se eu publicar só uma sentença, pra quem não é da área do direito, nossa, Não o vai que entender nada. que esse juridiquês? Sim. Não vai entender nada. Então, uma jurisprudência, não sabe nem o que é jurisprudência. Uhum. Então, assim, é complexo. Uma fotinha, uma selfie com uma sentença, um ok. Ele, tipo, Não dá, então não é isso que vai produzir. Então é muito mais fácil eu trazer essa questão, esse viés muito mais educativo, informativo e mostrar meu dia a dia. Eu tento às vezes mostrar meu dia a dia, só que eu sou muito vergonhada nessa questão, assim. Mas o que eu mais tenho engajamento é quando eu faço um videozinho que eu boto o celular e fico eu lá peticionando e lendo e vejo o livro. Aquilo dá muito engajamento. Gente. Impressionante. Sempre que as pessoas e aí querem tu te vai lá, ver gera atuando. um conteúdo Mas todo o conteúdo é Muita- assim, eu já te e a expliquei. Né? galera não engaja. Quanto É mais isso. orgânico, melhor. Sabe, exatamente, sabe que isso pra mim, que eu sou uma pessoa assim, que eu não sou de publicar a minha vida, e a gente vê por isso que as blogueiras voam, né? Que elas publicam do dia à noite, né? Eu no meu café, eu na minha academia. Gente, eu olho aquilo, pra quê? E é isso que as pessoas querem ver. Não sei se as pessoas querem ver. Eu não sei o que é. Eu não sei que como Não, as pessoas é querem que ver. a novo programa de fofoca é os stories do Instagram. Instagram. Fulana tomou café. Porque a Fulana pessoa- foi na academia. Fulana hoje não foi na academia. O que aconteceu? Daí a pessoa te manda mensagem.
Faz tempo que tu não posta, hein? É. O que aconteceu? Tá tudo bem contigo? Gente. Mas quer ver? E isso a gente critica. Eu sou uma pessoa que critico muito as redes sociais. Mas eu vejo como a gente espera aquilo. Por exemplo, nas tuas redes sociais, eu sei certinho que todo dia de manhã ou tu vai estar no jiu-jitsu ou tu vai estar na academia. E eu já sei que tu vai postar. Aquele horário, se eu abrir meu Instagram, o Léo vai estar lá. Tô lá. Cara, pra ti é uma coisa boba que tu faz. Mas como eu já sei que tu criou uma rotina, orgânica ou não, programada ou não, ritual, enfim, assim, eu né? já. Exato. Se eu E não uma postar, das opa, o que que premissas do aconteceu com marketing- ela? Opa, não malhou. Vou ligar. Não, Léo, não tá tudo pago bem? hoje. Uma das premissas do marketing é essa, tipo, é tu ter rituais, que nem, tipo, a Virgínia, que é super famosa, Isso. ela vai Cara, é dançar todo dia a a mesma musiquinha coisa. do Ah, não, marido dela. Todo dia. E, tipo, Eu, Tu abre graças a Deus, o eu não fui Instagram às enganado 10 por horas, ela. tu sabe que ela tá lá dando Isso. um bom dia dela, que ela escreve um Então, bom tipo, dia bem grande, e ela vai estar na dancinha da música. então Mas são, silencia. são esses rituais, mas é que tem pessoas que esperam, por exemplo, quem te acompanha não acha chato, Léo. Tu postar É. todo dia que tá na academia, pensa, putz, o Léo foi na academia, eu não fui. É. Amanhã eu vou. Entendeu? Eu vou porque o Léo me motivou, ele foi, mesmo ele Isso. cansado, ele foi. E a gente tá aqui motivando a galera a gerar conteúdo de valor, De por valor, favor. gente. Isso. Quando a Com pessoa... responsabilidade, quando a pessoa- né? Eu acho que isso é o Ah, principal. É importante. Conteúdo Quando a de gente- valor e com responsabilidade. Quando a gente postar um conteúdinho de valor, por favor, curte ali. Não precisa nem comentar, mas pelo menos fica até o final. Assistindo Fica até o final, exatamente. E até o E final é como isso é, principal. é difícil, né? Tu conseguir captar aquela pessoa que ela fica até o final do teu Reels lá, né? De 40 Sim. segundos. Tu já teve todo um trabalhão pra encaixar algo em 40 segundos, 60 Aham. segundos. Aí a pessoa nos primeiros 10, pum. Pô, Sim, mas é que nem a gente tava conversando aqui com o GG no outro episódio. Ele é professor de dança, ele é educador físico. Daí ele falou: se eu postar uma dancinha de 15 segundos, engaja, porque a pessoa fica no looping ali. uhum. Agora, postou uma coisa mais elaborada, um minuto de coreografia, já não funciona Só tão quem bem. realmente tá querendo consumir aquilo ali, né? Isso, então, tipo, E- e aí tu tem E é que bem dosar um pouco também, entender o teu público é isso. Por exemplo, o nosso conteúdo, o teu conteúdo é um pouco mais profundo. Então, tipo, não vai conseguir em 15 segundos falar sobre alguma coisa. Então, realmente, o público vai estar ali, vai estar consumindo aquilo que tu tá... Então, também não adianta querer exigir que a pessoa... E aí que a gente começa a trabalhar com os números. Ah, eu tenho X seguidores. Tá, mas todos aqueles Sim. realmente vão te trazer algum retorno. E aí eu falo também o retorno financeiro, porque a gente quer seguidores, mas a gente Uhum. também quer contratos, né? Vamos Exato. fechar contratos. É por isso que a gente tá lá. Tá aqui, tá me consumindo, agora me chama pra eu te Isso, proteger. exatamente, porque foi o que tu Exatamente. falou, nem sempre a gente tem que as pessoas, vocês estão aqui, tipo, eu não ligo pra estar, tipo, online e tal, Aham. mostrando as coisas. Eu sei que é importante pra mim, pro negócio e tudo mais, mas eu tenho dificuldade também. E aí o Léo também, né, a gente acaba se esforçando pra fazer, mas... E vai um tempo nisso, né? Isso, e Vai aí... muita energia. Ah, não, mas É. vocês vão lá, conversam com as pessoas, como é que vocês conseguem? Porque a gente precisa, é nosso trabalho, não é algo que é, tipo... A gente É tá... prazeroso, É legal. mas é o trabalho, né? Isso, Não, e é tem um trabalho, é objetivo. trabalhoso. E tem um objetivo no final, tipo, né? O objetivo é esse, então tu vai fazer que nem lá, conscientizar os médicos, trazer mais visibilidade para aquilo que a gente falou. Nós somos a única empresa no Brasil que trabalha exclusivamente com isso. Então, quanto mais visibilidade tu trouxer para esse assunto, mais clientes tu vai ter, mais fácil vai ficar o teu trabalho também. Porque, né, as coisas vão mudando, porque enquanto as pessoas não conhecem, as coisas não mudam. Sim, exatamente. Informação. Mas é que aquela coisa assim, né? Esse conteúdo que tu tá fazendo é sim pra ensinar e educar os médicos e as clínicas, né? Ao mesmo tempo se promover. Uhum. E o médico ele também pode fazer isso, né? E hoje Dentro das suas peculiaridades Exato. e limitações por conta da área. Eu entendo que existe, cada área tem o seu limite, certo? Mas hoje a gente vive um cenário que o médico não pode nada, ele é caçado pelo seu conselho e todos os demais da área da saúde podem tudo ou Isso. quase tudo. Quando tu falou que os médicos recebiam notificações, eu pensei que fosse das outras áreas. Eu pensei, tipo, que as denúncias eram de outras áreas. Vamos supor, eu sei que o médico não passa lá, eu sou Uhum. de um X, profissão X. Isso. Aí, eu vejo que o médico tá fazendo, eu sei que ele não pode. Entendeu? Eu vou Então eu vou lá e Tem, denuncio. Mas não é a maioria que nem tu Não. falou, né? Não é. Existe denúncia de paciente, existe, de médico contra médico, existe, de outros profissionais contra médico, existe. Mas hoje o grande número é o próprio conselho que faz essa busca ativa, buscando o que o médico tá errando nas suas redes sociais. eu vou fazer um teste. Eu vou fazer uma fotinho minha num piso executado. Eu com meu piso. Eu com minha parede. Vai Eu virar com meu meme. reboco. Pra ver se dá engajamento. Vai virar Porque meme. só falar de
construímos a sua casa dos sonhos. Olha aqui, é supply engenharia, somos engenheiros. Com segurança, com qualidade, com entrega. Mas aí é aquilo, né? Responsabilidade. Nós Daí, temos um setor exclusivo para cuidar das obras, compra certa. Não engaja. mas aí o que tu quer, né? O engajamento, Não. o cliente, Eu quero o contrato fechado. contratos. Mas é que fazendo esse trabalho, quando o cliente chega, ele já chega pronto. Porque se tu não fizesse esse posicionamento, ia chegar para ti o paciente, o hospital, ou as outras áreas, e seria tentador fechar com eles. Porque às vezes é uma Depende causa... do momento que tu vive. Isso que a gente falou, olha, no início, a gente pega tudo, né? Porque tu tá. E Até tu entender que tentador. não dá, que tu tem que nichar, que tu tem que escolher, que. Porque isso é aprimorar o teu trabalho, isso te dá segurança, né? Hoje, se eu consigo falar tranquilamente ou então mais confortavelmente sobre publicidade médica, blindagem do médico, sobre o que o médico pode ou não pode, diferença disso ou daquilo, tudo dentro da área médica, é porque eu fui deixando de gastar energia com tantos outros profissionais ou ramos do direito, né? Então, hoje, como eu tenho 2 especialidades, eu consigo adentrar numa clínica e falar sobre direito médico e direito do trabalho. Porque eu já tinha toda essa experiência. Daqui a pouco, se hoje eu tivesse que falar sobre direito do trabalho também e eu não tivesse toda essa experiência, essa especialidade, para mim ia ser muito mais maçante, moroso. Eu ia ter que pesquisar muito mais, estudar muito mais. E tu acaba perdendo... não gosto de falar perdendo tempo, porque se tu tá estudando, tu não tá perdendo tempo. Mas tu acaba te desgastando muito mais do que se tu estivesse realmente muito mais focado, né? Então, eu acho que isso em todas as áreas é importante tu conseguir te entender, te encontrar e ir buscando teu objetivo. Então, o nosso objetivo ao criar o Los Boaventura era isso. A gente quer o nosso topo é lá. E a gente achou que a gente ia demorar uns 10 anos. E em 3 anos a gente conseguiu fazer esse caminho e Quantos chegar... anos tem escritório? 3 anos? Escritório, não. O escritório tem 8 anos. Ah, tá. Mas nos primeiros a gente achou, não, daqui 10 anos. Porque não sei como é que era na graduação de vocês, mas na faculdade era assim, ó. Era um professor sim, o outro não, e dizia assim, ó. Ah, e a advocacia tu só vai ter os frutos daqui 5 anos. Então tu tu te formava pensando, meu Deus, eu só vou ter cliente, ou se eu vou ter conhecimento, confessar daqui 5 anos. Tudo era vida daqui 5 anos. Então a gente sempre fala, nossa, até a gente conseguir chegar no público-alvo que a gente quer, com a experiência que a gente quer, e ser lembrado como a gente quer. Ai, daqui 10 anos. A gente conseguiu em 3 anos chegar nisso, assim. Hoje, muitos médicos conseguem, eu tenho um problema, eu vou procurar o William, vou procurar a Bibiana, vou procurar o Los Boaventura, porque eles conseguem, eles entendem a minha dor. E depois do podcast, tu vai ver, Vai vai bombar. chover, te prepara. Vamos lá, então. Gente, finalizando então, mais finalizando. uma vez. Ai, foi muito legal. Gostou? Aham. Bibi, gostou? Gostei. É Deu legal, pra falar né? bastante? Nossa, e é um bate-papo bem tranquilo, né? Gostei E da experiência, muito obrigada. A gente vai na área do nosso convidado e ele fica E bem à vai vontade, vai falando bastante, vai gerar Muito bastante cortezinhos. Vamos lá, Não vai bora. precisar, o Felipe não vai precisar tratar tanto trabalho agora. Mas o teleprompter, né? Eu sempre esqueço o nome desse negócio. Teleprompter. Teleprompter para gravar os vídeos lá. Isso. É muito bom. Não, tudo que auxilia, né? Porque a gente não precisa ser bom em tudo, a gente precisa ser bom naquilo que a gente é. Se é boa advogada, tem que ser boa. E o resto a gente vai A gente vai construindo, jogando é. como dá. Isso aí. Então eu queria que tu podia olhar pra aquela câmera ali e dar um recado pra quem quiser te seguir, acompanhar o teu trabalho. Não precisa fazer nenhuma publicidade que não pode. Bom, gente, foi um prazer estar aqui. Que bom que tu chegou até o final, escutou tudo. Eu quis falar um pouco da minha história, do escritório, que é um escritório voltado para a área médica. Então, busquem isso, busquem informação, busquem profissionais qualificados que possam andar contigo. E um conselho, assim, que eu sempre gosto de falar, e para quem está iniciando, assim, é não desista. Aguente o processo para chegar até o final, o teu objetivo. Não existe receita de bolo, não existe rede social perfeita, não existe nada que tu não precise fazer com muito esforço, dedicação e muito foco no objetivo. E é isso, até chegar no teu ideal e buscar realmente essa questão profissional e te sentir seguro e ser um bom profissional. E é isso. Pra quem quiser achar vocês, onde é que é? É @Lose Boaventura ou então @Bibiana Boaventura.
Então tá, as redes sociais, todas as redes sociais vão estar aqui embaixo. Se quiser continuar acompanhando a gente, toda sexta-feira a gente tá aqui com um episódio novo. Até o próximo. Tchau. Tchau.